Meus amigos, estamos aqui mais um episódio do nosso podcast Sem Blá Blá Blá, Sem Blá Blá Blá, com um convidado muito especial. Eu vou dar algumas dicas pra você. Primeiro, é artista, é coreano, não tem cara de coreano. O cara já participou do Big Brother, já participou não sei o que nos outros canais. Além de tudo, empresário. Além de tudo, olha a hora, hein? Ele vai hipnotizar alguém aqui hoje, hein? Sabe o que eu tô falando? O nome dele, normal, vamos dizer assim, é Jaime Jaime Show. Show. É. Mas conhecido de verdade, como Pyong Lee. Exatamente. Meu amigo, seja bem-vindo. Prazer estar aqui com você. Obrigado pelo convite, cara. Eu falo com vocês, sempre trazendo pessoas aqui que tem história linda, maravilhosa. Você vê a história desse cara. Eu falo que todo mundo conhece ele como artista, como empresário, como hipnólogo, tudo, como ilusionista, tudo mais, youtuber. Mas eu vou começar aqui agora com a história dele, na verdade, da vida dele. Porque depois que eu te conheci, nós viajamos junto, o carro, e umas 2, 3 horas de carro junto, foi? Nós fomos uma palestra junto, foi né? Foi uma palestra, depois Você participou do clube. Foi lá no interior, né? Foi Patos de Minas, Patos de Minas. Nós viajamos junto. E aí, cara, quando você conhece as pessoas na intimidade, é que você realmente vê o outro lado da pessoa. E assim, fiquei encantado de ver a história dele, a resiliência dele, a luta dele. E quero que você conte um pouquinho dessa história pra nós, meu amigo. Que seja bem-vindo. Obrigado. Eu vou fazer mais um resumo, né? Geralmente eu, nas palestras, né, em alguns podcasts, alguns vídeos, eu conto bastante, por isso eu gosto de resumir pra gente poder explorar o máximo possível dos assuntos. Mas quem vê hoje, né? Asiático, né? Com essa cara de playboy. Vê com 25 milhões de seguidores, andando com empresários. 25 milhões. Seguidores totais nas redes, bilhões de visualizações, capa da Forbes, né? Tá sempre com os empresários grandes como você, Janguier, todo mundo que tá sempre com a gente. Não imagina que, tipo, eu saí de uma bolha, né? De uma comunidade minúscula. Comecei minha vida sem pai, sem mãe. Minha mãe abandonou a gente quando eu tinha 9. Meu pai faleceu quando eu tinha 12. Ele faleceu para depressão. Eu tinha 2 irmãos já, e meus avós nos criaram. Meu tio... Aqui no Brasil? Aqui no Brasil, tudo. Meus avós e meus tios, meu pai vieram pro Brasil. E como imigrantes, mas faz décadas, eu não sei exatamente quando, mas ralaram muito, né? Não falava a língua, não tinha documento, não pôde estudar. Então sempre foi essa questão de sobrevivência, de se adaptar num mundo novo. Em busca de novas oportunidades também, porque a Coreia, ela é muito recente, né? A Coreia do Sul é um país ultra próspero, né? Você está sempre entre as 10 maiores economias do mundo, mas a Coreia sofreu a independência do Japão 70 e poucos anos atrás. Então a Coreia estava destruída, era um país pior que o Senegal, se eu não me engano, assim. Então eles vieram em busca de novas oportunidades, tudo. Mas eles ralaram a vida toda. Imagina que meus avós, eu lembro deles trabalhando quando tinham 60 e poucos anos, quando começou a criar a gente. Eles trabalhavam 16 horas por dia. E já em São Paulo? Mudou para São Paulo? Não, sempre em São Paulo. Sempre em São Paulo. Eu acho que eles ficaram um tempo em Paraguai, por causa de documentação, tiveram que esperar. Mas você foi criado sempre em São Paulo? Todos os anos da minha vida, São Paulo, numa bolha, em um bairro só, lá no Bom Retiro. Lá perto da Luz, da Cracolândia. Lá. Eu vivi minha vida inteira entre o Bom Retiro e o Brás. Que o Brás era a minha igreja, e o Bom Retiro minha família sempre esteve lá, que é o bairro dos coreanos. Eles começaram a fazer confecção, loja de roupa. Então, foi uma luta, assim. Aí meus avós, até mais de 70 anos de idade, ainda estavam trabalhando pesado, 14, 16 horas por dia, carregando saco de tecido, roupa. Então foi bem punk, assim. Meu tio me colocou para trabalhar muito cedo. Então eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade como office boy numa imobiliária. Comecei a trabalhar meio período como office boy. Depois, com 13, eu fui para uma loja de montagem e manutenção em rede de computadores. Com 14, eu fui no escritório de programação. Com 15 eu achei um emprego numa gráfica, então eu fazia cópia, impressão, encadernação, furar folha, banner, cartão de visita. E aí eu fiquei um tempo como gerente dessa gráfica, depois eu voltei para trabalhar com minha família. Faliu a loja de roupa do meu tio, tinha uma loja de roupa pequena, e aí bateu uma crise, começou a fechar um monte de loja. Falou, vem trabalhar que não tem dinheiro para pagar funcionário. Quando eu voltei para trabalhar com minha família, comecei a trabalhar 13 horas por dia e eu dormia 3. Fazia faculdade à noite, uma faculdade que eu já sabia que não ia seguir, mas meus avós e meu tio, eles
A vida deles era que eu fizesse faculdade. Então, por honrar eles, né, que me criaram tudo, eu terminei e dei o diploma de presente pra eles, né? Me formei em Direito. E aí, só que nesse meio do caminho, eu já tinha uma certa vocação, chamado. Na infância, eu sempre gostei muito de chamar atenção. Eu não tive muita presença dos meus pais nos primeiros dias de vida, porque minha mãe trabalhava, meu pai também. Aí divorciaram, ficava uma semana com ele e com ela, mas ambos trabalhavam. Então, era o dia inteiro escola, atividade, isso, aquilo. E aí, eu gostava muito de chamar atenção. Acho que era uma certa carência, assim, avaliando por hoje. Eu queria chamar atenção, sou o centro das atenções. E pra você chamar atenção, você precisa ser diferente. Você precisa ter algo diferente, né? E eu comecei a dançar break. Então eu comecei a dançar break com 10 anos de idade. Aquelas danças. Eu entrei de ponta cabeça lá na palestra, entrei, né, pulando com a mão. Eu comecei a dançar break pra chamar atenção. Então na escola eu queria estar sempre nos papéis principais de teatro. Fiz 2 peças, ganhei troféu como melhor ator quando era criança. E aí eu queria fazer a apresentação de final de ano. Falei, professor, deixa eu fazer uma dança break no final do ano da escola. E fazia. Então eu queria chamar atenção. Esse era o ponto, ser o centro das atenções. E aí eu descobri a mágica no ensino médio. Então, com 16 anos eu comecei a fazer mágica. E eu fiquei obcecado. Eu sempre fui obcecado pelas coisas que eu fazia. Você dedicou isso? Quando eu dançava break, todo o meu tempo livre era break. Final de semana era lá no metrô dançando break. Era na igreja, era no pátio da escola. Tudo. Era intervalo, treinar break. Então era break. Quando eu desconheci a mágica, eu vi que a mágica chamava mais atenção, eu comecei a praticar mágica e era 24 horas. Era no banheiro, era andando de ônibus no metrô, andando na rua, perdia moeda, baralho nos bueiros, caía no chão, sujava. Mas eu era obcecado, era 24 horas mágica. Final de semana era ir treinar mágica com os amigos. E aí, 1 ano depois, treinando e praticando, eu fui pro programa do Silvio Santos. Me chamaram para participar do programa Silvio Santos pro Campeonato de Mágicas. Isso em 2009, tá? Tô falando de 2009. Marca essa data aí. E aí, em 2009, eu pisei no palco do Silvio Santos pela primeira vez. E, cara, ali eu pisei e tomei uma decisão muito importante pra minha vida. Porque eu falo foi um ponto que você virou. Foi um ponto, porque eu falo que todas as decisões que a gente toma, elas desenham um pedaço do nosso futuro. Então, cada decisão que a gente tá tomando, a gente tá desenhando. Só que tem grandes decisões que a gente toma que desenham provavelmente décadas pra frente. E aí lá eu falei, cara, não tem nada que chame mais atenção que ser celebridade, artista, ser famoso. Falei, puta, é isso que eu quero pra minha vida. Aí mesmo naquele caos que eu vivia, ignorante, alienado, cheio de crença e comportamento limitante, eu decidi. Isso foi o primeiro ponto. Isso aqui a gente vê bastante comum, né, nas pessoas de sucesso, que é a decisão que a gente toma. Você tinha quantos anos? Eu tinha 17. 17, novo, hein? Com 17 anos eu tomei a primeira grande decisão da minha vida que desenhou todos os anos pra frente. Eu falei, cara, é isso. Eu vou ser artista, celebridade, quero ser famoso. Era isso que eu tinha na cabeça. Agora, se ia ser como mágica, como ator, apresentador, pra mim pouco importava. Eu sempre falo que eu sei que eu vou sair do ponto A pro ponto B. O caminho nunca é uma reta. Então o mapa a gente vai descobrindo. Então você vai ver que uma hora tem barreira, uma hora tem montanha, uma hora não dá, uma hora cai num poço, uma hora sai. Mas não importa, porque eu tinha muita clareza de onde eu queria chegar. Era aquilo ou eu preferia morrer. É nesse nível de decisão e obsessão de tipo assim, é isso. Isso vai fazer valer a pena. Porque na minha cabeça assim, eu ficava constantemente pensando na minha cabeça assim, ó, eu quero fazer algo que eu amo. Porque como eu nasci numa vida de escassez, vendo minha família passar estresse, por causa de dinheiro, dívidas. Carência também. Carência, tudo. Eu apanhava muito e tal. Foi uma cultura rígida, dura, né, asiática. Aí eu falei, cara, então se eu nasci pobre, eu vou morrer pobre? Esse é um questionamento que eu tinha. E eu falei assim, cara, se fosse pra ser pobre fazendo o que eu não gosto, eu prefiro fazer alguma coisa que eu amo e ser pobre, e continuar pobre fazendo uma coisa que eu gosto. Então tinha muito forte na minha cabeça, eu quero fazer algo que eu amo da minha vida. Eu cansei de ver minha família reclamando, segunda, sexta, quarta, semana inteira reclamando, tem aquele alívio no sábado, e sábado eu trabalhava. Então, alívio mínimo sábado, domingo igreja, segunda-feira tudo de novo. Aí eu vi as pessoas repetindo esse ciclo de reclamar da vida. Pô, a vida é uma bosta, nasci pobre, vou morrer pobre, é tudo uma bosta, é culpa dos outros, é culpa da minha família, é culpa do governo, tudo vitimista. Porque a gente é moldado, a gente é condicionado a ser vítima e reclamar o tempo inteiro. E aí eu tomei a decisão, falei, cara, eu quero ser famoso, artista, celebridade. Senão, eu prefiro morrer, não tem plano B. Esse é o plano A e eu vou fazer dar certo e vai ser isso. É muito louco, né? Porque eu, como nasci dentro da igreja, também sempre tive muita fé. E lá naquele momento eu senti
uma plena convicção de que daria certo. Mesmo com 17 anos, ferrado. Inclusive, quando eu voltei pra trabalhar com a minha família, abriu um novo CNPJ no meu nome e do meu irmão. E aí endividou meu nome do meu irmão. Eu comecei minha vida quase 200 mil negativo. Aí você imagina o desespero. O povo tá desesperado aí com 3, 4 mil de dívida. Minha vida adulta começou assim. Então foi porrada atrás de porrada, desafio atrás de desafio. Mas ali do Silvio Santos, vocês já te enxergaram e começaram, já foi pra dentro da televisão ou não? Não, 2009, eu pisei no palco do Silvio Santos pra participar de um campeonato. Certo. Eu passei pra semifinal. Certo. Então eu apareci mais uma vez. Não passei pra final. Certo. Só que dali, eles me indicaram o programa Qual é o Talento. Aí eu participei do Qual é o Talento, que é tipo um America's Got Talent, de talentos. Aí eu passei pra semifinal, não passei pra final, só que eles gostaram de mim e me contrataram pra temporada seguinte como assistente de palco e mágico. Então eu fiquei um ano inteiro no SBT, assim, indo de vez em quando gravar. Como fui conhecendo o mundo da TV, tudo, né? Que é aquela esperança, tipo, é isso, é esse caminho, esse caminho. Aí nesse meio tempo fui na Eliana, fui no Ratinho, fui na Hebe, quando ela foi pra RedeTV, fui no Faustão do Se Vira nos 30, ganhei o Se Vira nos 30. Fui em quase todas as emissoras e programas como mágico. Então eu achava que meu caminho era como mágico. É aquilo que eu falei. Do ponto A pro ponto B, o importante é você ter clareza do que você quer. Eu achava que ia ser como mágico. Opa, peraí, não é porque... E TV não era também, porque começou a cair as participações. A gente tava conversando agora há pouco, lembra que eu falei que tudo é cíclico? Tudo é ciclo. Negócios, modelos de negócios, aplicativos, plataformas, é Orkut, é MSN, uma hora é Facebook, é TikTok. A televisão começou a cair as participações, porque eu já apareci muito. Aí começou a cair, e não tinha mais convite. Eu não conhecia ninguém. Eu não sabia o que era networking. Eu não sabia como funciona a TV, não sabia o que estudava pra ficar na TV. E aí eu comecei a estudar a internet. Por quê? Porque se eu desisto ali, acabou. Eu preciso ver outros caminhos. Então não importa o ponto A pro ponto B, o caminho não vai importar, porque eu vou descobrir. E aí eu comecei a estudar a internet em 2012, quando era mato. E aí eu falei, cara... 2012. Nossa. Aí eu comecei a estudar. Eu falei, cara, tem gente ficando famosa, ganhando seguidor, fazendo vídeo dentro de casa. Talvez seja o caminho. Talvez seja. Só que em 2012, em agosto de 2012, até dezembro de 2012, aconteceu um fenômeno na internet. Que foi a música Gangnam Style. Você lembra? Demais. Como é que uma música coreana, ela explode no planeta inteiro? E bate 1 bilhão de visualizações. Eu falei, YouTube, internet. É isso, tá aí a resposta. A internet descentralizou o poder da mídia. Deram uma emissora de TV na mão de cada pessoa. E aí eu comecei a investir na internet em 2013. Olha isso, né? O povo acha que eu surgi agora. Em 2009 eu tava na TV. O povo sempre só vê no que a flor. Só vê a pontinha do iceberg, né? E isso, antes de 2009, tudo que eu tomei no rabo, né? Os desafios da vida. Até 2012 eu fiquei na TV. 2013 comecei a investir na internet. Tive meu primeiro canal, 40 mil inscritos em 6 meses. Mas aí teve conflito entre equipe, ou seja, sócios. Já tive bem cedo essas experiências com sócios. Aí desfez e morreu o projeto. Aí eu afundei num processo, porque 6 meses, 40 mil inscritos, naquela época, orgânico, é absurdo. A internet era mato, não tinha muito usuário. Então é tipo eu criar 400 mil seguidores em 6 meses hoje, de forma orgânica. E aí, afundei no processo depressivo. Meu pai passou por uma depressão muito mais profunda. É porque eu não tinha esperança. Meu projeto de esperança era aquela coisa na internet. Eu tava ali com uns 21 anos, mais ou menos. Eu devia estar com 20, uns 21, 22. Tô com 21. Nessa época você não tinha sua filha, né? Meu filho? Seu filho. Meu filho nasceu faz 3 anos. 3 anos. Não. E aí você tava morando com sua avó ainda? Eu tava morando com minha avó. E eu tava ajudando ela a trabalhar, porque eu esqueci de falar. Meu avô ficou doente, que trabalhava com ela, teve que ir pra Coreia, senão ele ia morrer. Porque a gente não tinha condição de pagar saúde. Aí ele foi pra Coreia e eu tomei o lugar dele. Então eu saí da loja, comecei a ajudar minha avó, carregando saco de tecido, roupa, levando pra costureira e tal. E eu dependia de mesada dela, com 21 anos na cara. Eu falei, caramba, meu, fudeu. Porque eu não sei, não quero seguir a área de direito. Meu tio fez eu tirar o CRES, carteira de corretor de imóveis. Falei, me obrigou a tirar, não quero. Despachante aduaneiro, tirei carteira também. Não sei nem o que faz isso. Na época eu falei, não sei nem o que faz. Ele queria que eu tivesse muitas opções, né? Porque a vida deles não teve opções pra eles. Eles tiveram que trabalhar. E aí, nesse momento, eu falei, cara, mamãe, eu dependo de mesada da minha avó de 70 anos. Morreu meu projeto, que era uma esperança que tinha surgido ali.
Só que aí, por causa de suporte espiritual e emocional da minha avó, eu reergui e eu resolvi começar de novo em 2014, em maio. YouTube de novo. 2013 tive um canal, ele morreu o projeto com 4 pessoas que estavam junto, depois eu com uma pessoa a mais, só eu e mais uma pessoa, começamos em 2014, em maio. E aí esse canal, que hoje tem 8 milhões e 150 mil inscritos. E ali você começou a ganhar dinheiro. Ali comecei a fazer dinheiro pouco a pouco, até 2015, na verdade, a gente só via trocado pra pagar custo de Produção e tal, 2015. Só que 2015, em fevereiro, aconteceu o que eu previ em 2013. 2013 eu falei, quando eu sentei com os amigos, eu falei assim, olha, gente, vamos começar a fazer vídeo pro YouTube, esse negócio vai ser milionário. Eu falei, esse negócio vai ser bom. E aí, fevereiro de 2015, eu fechei minha primeira publicidade. Então a gente tava ganhando, sei lá, R$1.000 por mês, 1.200 por mês pelo YouTube. Eles pagaram R$15 mil pra fazer 3 vídeos no canal. Pô, pra mim, o salário mínimo era R$600. Eu tava ganhando 1.200 pra dividir com outras pessoas. Aí, R$15 mil pra fazer 3 vídeos. Falei, caramba, é isso? É isso que era pra virar, é o que eu tava esperando. Então 2015 começou a rodar um dinheiro. Final do ano eu saí pra morar sozinho. Isso foi um momento muito importante pra minha vida, porque a ambiência molda a pessoa, né? Então, crença limitante, comportamento, frequência negativa, dívidas. Mas isso aqui é regra, porque a neurociência... Na verdade, assim, eles não sei no que... Eles se baseiam em, talvez, conhecimento de livro e tal, mas tem várias pesquisas na neurociência que a gente ensina e mostra, principalmente no nível de felicidade. O que influencia mais no nível de felicidade de um ser humano? A neurociência fez a pesquisa e concluiu que são os relacionamentos. Os relacionamentos que a gente está falando é a ambiência. O que mais influencia no nível de felicidade e de resultados de uma pessoa, os comportamentos de uma pessoa, são as pessoas. Então, porque você convive, porque você convive. Porque tem gente que vai te arrastar para baixo, tem gente que se sente melhor te diminuindo, tem gente que tem crença limitante. Mas antes, né, o Pion, você ter essa ambiência diferente, era muito mais complicado, porque a formação nem chegava. Eu posso falar isso que eu morei em Divinópolis, era televisão, trabalho e mais nada. Hoje, com as redes sociais, você pode ver uma pessoa aqui, eu quero estar com essa pessoa, que essa pessoa tá, você pode estar com essa mesmo. Mas hoje é muito mais fácil. Muito mais fácil. Nossa, mas hoje é muito mais simples. Eu fico inconformado. Tudo que eu tenho hoje eu devo à internet, porque as pessoas, elas não têm... Aqui é o nível de consciência, né? As pessoas são preguiçosas. Não, é questão de, tipo assim, elas não se questionam, nem param pra pesquisar no Google. Hoje tem resposta pra tudo. Tem o ChatGPT, tem o Google, tem não sei o quê. Tem profissionais conectados, tem conteúdo de todos os tipos. Eu aprendi tudo na internet. Dança eu aprendi vendo vídeos na internet. Mágico eu aprendi, comecei a aprender na internet. Os palestrantes e empresários, eu comecei a ver palestra no YouTube de graça. Comecei a aprender tudo. A origem de todos os conhecimentos que eu tenho hoje, tudo que eu vejo é internet. Depois eu vou para os livros, depois eu vou para workshop, treinamento, imersão, mentoria. Mas até aí a internet que me trouxe todo o mapa. Entende? Eu tô no segmento X, tem uma pessoa que tá dando uma mentoria sobre aquele segmento. Como que você tá na cidade aqui e não vai sentar lá com ele para poder... Então, mas cara, hoje as pessoas têm acesso a tudo. Tudo. É questão de tem que ter alguma coisa que desperte elas, porque elas estão tão alienadas. Já viu aquele livro Mais Esperto que o Diabo? Aí falar, mas não li. Ele chama, o Napoleão Hill fala do ritmo hipnótico, né? Que o diabo fala assim, eu domino 98% das pessoas através do ritmo hipnótico que elas vivem, que ele vai alienando através da alienação e dos 6 grandes medos. Então as pessoas, elas vivem alienadas. Dominadas pelo diabo, de acordo com esse livro, 98% das pessoas. Elas vivem num ciclo que é o quê? É tipo assim, é vitimismo, não pensa com a cabeça própria, não tem pensamento próprio, são alienados e dominados pela mídia, pelas pessoas, baixa autoestima, sempre culpa dos outros, nunca foca em solução, sempre fala mal dos outros, precisa diminuir os outros. Eles sempre acham que tem razão, sabem de tudo, estão certos. Aí o diabo explica o que é um alienado, que é essas características basicamente, e o que é um não alienado, que tem pensamento crítico e pensamento próprio. Então as pessoas, elas foram condicionadas e dominadas, o que é muito triste, porque elas se sentem... Pra sair desse 84... 98, ele fala no livro. 98%. 2 conseguem sair disso aqui. 2%. Mas você concorda comigo que hoje, com o nível de informação, tá muito mais fácil sair? Não sai porque não quer, porque antigamente nem informação não tinha, vamos ser honestos. Era imposto. Não tinha nada, era imposto, era só um sistema educacional e a gente vê que, na verdade, não serve pra nada.
Quase nada. Mas aí esse é o ponto, né? Como as pessoas que são protagonistas, têm pensamento crítico próprio, elas sempre estão focadas em solução, são positivas, têm um pensamento positivo, têm fé, tomam decisões, arriscam. Então esse é o perfil de pessoas que acabam saindo, quebrando esse ritmo, né, hipnótico que ele chama no livro. Isso foi escrito em 1932, viu? Ritmo hipnótico, é um termo interessante. Mas as pessoas realmente parecem que vivem numa hipnose coletiva, porque parece que o jogo de sobrevivência, que chama de corrida dos ratos, né? E é o que eu vivi minha vida inteira. Então eu entendo essas pessoas. Eu nasci alienado, como eu sei algo que eu não sei que existe. Você viveu. Sabe que eu vivia isso, era sobrevivência. Paga a conta no final do mês, se estressa, vai lá, se estressa de novo, trabalha segunda a sexta, reclama, sábado trabalha metade do dia. Não tem tempo? Mano, não tem nada. Não sou quer, pobre, não sou sai. rejeitado, sou isso. Nasci assim... assim vai ser, nasci pobre, vou morrer pobre, não sei o quê. Só que eu não aceitava esses pensamentos. Mas esse é um ponto interessante. Tem alguma coisa dentro que eu ficava questionando as coisas, questionando tudo. Porque eu não me conformava com a vida que eu levava. Mas de qualquer forma, você vive esse ciclo dos ratos, é isso. É sobrevivência, pagar a conta. E você saiu lá de 2015 com o YouTube? 2015, eu saí de casa em novembro. Pra morar sozinho. Isso mudou o jogo. Porque eu vivia na mesma ambiência. Você parou de... Sai de mim, como se diz. Aí eu falei, vou sair. Eu não tinha certeza se ia conseguir pagar as contas do segundo mês. Mas aí, em 2016, aconteceu a virada, quando eu falo que realmente alcancei uma virada de chave carreira, né? Falam de virada de chave, não é um momento, são vários. Mas são vários. 2016 eu aprendi a hipnose. 2016? Em fevereiro... Como você aprendeu hipnose? Então, eu... Vou aproveitar, você vai hipnotizar a Mel ali, tá? A hipnose, ela entrou na minha vida de uma forma interessante, sem querer, porque em novembro de 2015, eles me contrataram para fazer a publicidade, divulgação de um filme chamado Truque de Mestre, já viu? Demais. Tem mágicos, hipnotistas. Eu falei, pô, mágica eu sei que eu faço há década, né? Mágica eu já tava especialista naquele ponto. E era a maior referência que tinha aqui no Brasil. E aí eu falei, pô, hipnose? Eu não sabia se existia, se acreditar, se era do demônio, se não era. Só que eu conheci um amigo que fazia. Eu falei, pô, seria legal se estivesse no meu vídeo. Aí eu convidei ele pro meu vídeo. Falei, pô, você faz hipnose? Aí ele falou, é só a gente ir pra rua. Aí eu achei louco, porque eu parei um pessoal aleatório na rua. 10 minutos eu tava hipnotizado. Falei, gente, que negócio esquisito. Negócio esquisito. Parece um ponto... É uma falha na Matrix. É um ponto fora da curva. Tipo, você fala assim, cara, mas como é que pode acontecer todas essas coisas, né? Como é que acontece essas coisas? Muito doido. Fora da realidade. Aí eu falei, cara, que curioso. Aí depois ele fez com outro grupo. Eu falei, vamos gravar mais conteúdo. Parei outro grupo, de novo, povo hipnotizado. Aí eu falei, eu sempre fui muito curioso, né? Sempre questionador e curioso. Eu falei, cara, o que acontece na cabeça das pessoas? O que é isso? O que é hipnose? O que acontece na cabeça das pessoas? Aí ele falou, não adianta eu te explicar assim no meio da rua que você não vai entender. Então vem fazer meu curso. Aí foi a primeira vez na minha vida que eu estudei algo fora do sistema tradicional. Aí você fez o curso dele? Aí eu fiz o curso em fevereiro de 2016. E aí eu fiz o curso, aprendi o que era hipnose, o passo a passo da hipnose, que existe um método. Existe um método pra isso. É um passo a passo. Porque quem não entende, é até bom você falar aí, muita gente acha que é um dom. Não é um dom, não é que eu tenho esse dom. Vem alunos, já veio aluno, a gente fala pra 18 pra cima, né, pra fazer. Mas quando eu tenho 14, 16 anos, se vier com o pai junto, a gente deixa fazer o curso. Moleque de 14, 16 anos, em 4 dias aprendendo comigo, sai fazendo. Tem um passo a passo, tem um método. E aí eu aprendi, só que aí eu aprendi a hipnose pura. Eu não sabia porque ela servia. Aí o professor falou assim, olha, o que vocês aprenderam aqui é a hipnose, é o passo a passo, mas é só 5% da hipnose. Eu falei, meu Deus do céu, 5% da hipnose? Mas eu consigo fazer a pessoa ver o Michael Jackson, consigo fazer a pessoa ver todo pelado, beber água com gosto de vinho, consigo fazer a pessoa passar por um parto, uma mulher fazer um parto sem dor nenhuma. Aí ele falou, isso é 5% da hipnose. A hipnose você consegue usar para reprogramar, reeducar e ressignificar o subconsciente. Serve para terapia. Aí eu falei, não. Isso é usado lá fora dessa forma? Sim. Foi desenvolvido para isso, na verdade. Foi desenvolvido para isso. Então, quando ele falou isso, ele podia só ter falado, né? Mas teve uma decisão dele que fez eu tomar a segunda grande decisão da minha vida. A primeira grande decisão da minha vida foi lá no palco do Silvio Santos, com 17 anos. Em 2016, quando ele falou, e ele falou, vou mostrar pra vocês. Aí ele pegou um dos alunos, tinha um problema lá, uns 8 anos. Aí ele puxou na cadeira, ele começou o processo. Em 2 horas,
resolveu o problema do cara. Zerou o problema do cara, tratou. Aquilo fez minha cabeça explodir. Que isso? Porque eu falei, cara, o cara tem um problema há 8 anos. Tentou de tudo. E em 2 horas resolveu o problema do cara. Eu falei, como é que as pessoas não conhecem isso? Por que as pessoas estão sofrendo tanto de depressão, ansiedade, pânico? Eu te pergunto, por que ele conhece? Ou conhece? Não conhece. Não conhece. Porque era um conhecimento que foi desenvolvido em vários lugares do mundo, de várias formas diferentes, e apresentado sempre pelos desenhos e séries de forma mística, como se fosse um poder. Um poder. É um conhecimento hoje. Hoje tem comprovação científica, hoje tem pesquisas desenvolvidas não com o método correto, mas o que eles conhecem, eles fazem. E é um conhecimento que ficou meio oculto e largado. E hoje você dedica a isso? É. E você, se eu pegar suas redes sociais, eu consigo entender que a hipnose é para esse tipo de tratamento? Não, eu não falo sobre muito. Não pode? Eu falo, mas falei muito no ano que eu comecei, em 2016 até 2020. Eu acho que foram os anos que eu mais me dediquei. Hoje eu dedico isso, mas não. Não no conteúdo. Meu negócio, sim, minhas formações, minha escola, tudo é focado nesse processo de terapia, né? Eu foco na saúde mental. Saúde mental no geral, porque a gente pegou a hipnose, ela é uma das ferramentas, a gente tem outros pilares, né? Neurociência, autoconhecimento, comportamento, inteligência emocional, ciência dos hábitos. Então tem várias coisas que a gente acoplou na nossa metodologia, que a gente desenvolveu nos últimos 3 anos. E agora tem um negócio muito mais completo. Eu já estava um pouquinho lá pra frente. E aí, dali, como é que você caiu lá no Big Brother? Então, 2016 comecei hipnose. Aí isso fez minha carreira decolar. Então foi 2016 também virei... saiu álbum de figurinhas dos youtubers, virou chiclete. Eu virei personagem da Turma da Mônica. Meu Deus. Eu virei personagem da Turma da Mônica em 2 gibis. Um do Chico Bento Moço e da Turma da Mônica Jovem. E aí dali foi acontecendo várias coisas. Viajei vários países do mundo, coisa que eu nunca imaginei fazer, né? Na minha infância eu não sabia se ia ter carro. Eu falava assim, pô, nunca vou ter um carro. É muito caro. E aí eu viajei para vários países, fiz show de hipnose no Rock in Rio Brasil, no Rock in Rio Lisboa. Foi muito top, assim. Corri com a tocha olímpica. E aí seus números de seguidores já tava explodindo também. Nessa época eu devia estar com uns 4 milhões de seguidores, pulou para 5, 6... Antes do Big Brother, eu já tava com 6 milhões, mais 6 milhões de seguidores no YouTube, 2 milhões e meio no Instagram. Você entrou no Big Brother quando? 2020. 2020. Foi a primeira edição. Que eles colocaram personagens famosos. Então eles me convidaram. 2019 eles me convidaram. Aí 2019 eles me deram o convite, falando que 2020 ia ser um esquema novo. Aí que veio o convite. Foi, inclusive, uma grande virada do Big Brother, né? Foi mais ou menos, né? Não, eu falo não pra você, mas pra televisão, e quando eles fizeram o negócio dos famosos, foi top, né? Eles ressuscitaram, né? Ressuscitaram o negócio de uma morreu, forma, né? Exatamente. E agora eles vão dar uma inovada de novo. Eles precisam inovar, porque 2020 e 2021 foi sucesso. 22 e 23 já. E aí, Pion, lá no Big Brother, como é que foi você com esse conhecimento daí de hipnose, dessa temperatura, saúde? Como é que foi o Pion lá dentro mesmo? Você. Porque você tinha um conhecimento, porque muita gente lá que não tinha esse conhecimento que você tem e entra pra dentro. Isso ajudou você a segurar a peteca lá dentro? Eu fazia auto-hipnose todo dia. Pois é, pra você mesmo. Pra mim. E o que é o jogo lá dentro? O que você sentiu assim? Cara, o jogo é pesado mesmo? Muito. Por quê? Pra entender o que acontece lá dentro, só vivendo. Por Mas quê? sim, tenta porque eles cortam. Pessoas. Imagina que você fica isolado, preso. É uma prisão. Você não tem acesso ao celular, internet, informações, família, pessoas. Você não tem acesso a nada. Você só tem aquilo. Aquilo é o seu mundo. Não existe mais nada. E ali você não tem nada pra fazer. Eles proibiram livro, não tem um ping-pong, não tem um baralho, não tem nada pra fazer. Você é obrigado a interagir com pessoas. De crenças diferentes, de valores diferentes, de criações diferentes. Pessoas que não se conhecem. E ali você é obrigado a interagir. Aí vai criando essa zona de conflito, de crenças, de valores, do que um gosta, do que um não gosta. Aí é normal, a dinâmica social é assim, é um reflexo da sociedade. Grupos que se identificam mais vão
se fechando e virando amigos, outro lá vai virando amigos, outros ficam mais isolados, quem não se identificar com ninguém. Então é uma dinâmica muito boa. O desafio é muito grande. Depois que eu nunca tinha assistido. Você saiu, você foi quase pra final? Não lembro. Não, eu fiquei 60 dias. 60 dias. Foram 94 dias de programa, eu fiquei 60 dias. E você hipnotizou o povo tudo lá dentro também, né? Hipnotizei, uma noite que eles tinham pedido, eu hipnotizei eles. Eu lembro disso. E aí, hipnotizado dentro lá do voto. só que esse jogo é um dos jogos mais complexos e desafiadores que existem. Você perde total controle dos fatores externos. Você só tem um interno pra lidar. E é muito interessante. Depois que eu assisti, eu estudei pra entrar, porque eu nunca tinha assistido a dinâmica completa, então eu não sabia como funcionava. Eu assisti o 17, 18, 19 completo. Eu maratonei todos antes de entrar. E aí eu entendi toda a dinâmica, a complexidade das coisas, a mudança de comportamento semana a semana. Só que aí só quem vive lá dentro sabe o que acontece. Porque, cara, Aí você falou, tô preparado. um dia lá equivalem a 4. A percepção e a intensidade das coisas é como se um dia inteiro lá a gente não tem relógio. A gente se baseia pelo sol. Então é como se passassem 4 dias. É muito intenso e muito tédio. Hoje o ser humano não tem como sentir tédio. Tá toda hora no TikTok, Reels, Netflix. Não tem tédio. Não tem mais momento de tédio pro ser humano. Agora, quando você passa por um momento de tédio, o tempo, a distorção do tempo estica. Aí você só tem interação. Você dorme, acorda, cozinha, interage com as mesmas pessoas. Por isso que gera uma intimidade muito rápida. Em 2, 3 dias... Você achou que foi válido pra você muito? Cara, foi uma experiência muito interessante. E pra sua carreira também foi muito importante. Foi. Mas eu tinha 10 anos de carreira aqui. O pessoal que conheceu no Big Brother... É porque antes de entrar no Big Brother, eu já tava com uns 16, 17 milhões de seguidores totais nas redes sociais. Mas valeu muito pra experiência, tudo. E pro seu futuro. Cara, pela experiência, assim, acho que na verdade foi pra encerrar um ciclo. Eu falei, cara, eu acho que esse projeto vai fechar um ciclo do objetivo que eu coloquei em 2009. Lá em 2009. Porque aí depois eu já tava meio que aqui fora em 2019, comecei a empresa. Entendeu? Comecei a empresar. 2017 eu comecei a olhar muito para empreendedorismo. 2016 eu comecei a olhar muito para empreendedorismo, porque eu fui convidado para palestrar em alguns eventos, conheci algumas pessoas do marketing digital, Samuel Pereira, gravamos vídeo e tal. Palestrei pela primeira vez na minha vida no evento do Christian Barbosa. E aí eu comecei a olhar pra isso, comecei a querer me conectar com gente, olhar para empreendedorismo, aprender. Aí comecei a me conectar com várias bolhas e grupos diferentes de empresários, né? Galera mais jovem de startup, pessoas mais tradicionais de mais negócios. Velho como eu. Então, comecei a me conectar porque eu queria aprender, queria ter mentores, aprender e ter mentores. E aí, 2017 eu comecei a dar cursos. Já, em janeiro de 2017, eu dei meu primeiro curso de hipnose. E eu formei 7, 8 turmas para depois abrir a empresa. 2019 eu comecei o instituto e eu formei centenas de profissionais. E hoje você toca essa empresa? Não, essa empresa a gente encerrou na pandemia. Questão de sócios. De novo, questão de sócios. Sócios. Mas 2020... Ano passado, 2022, eu comecei essa nova escola, que se chama Escola Nous, que tá com uma metodologia muito mais completa, muito mais parruda, com toda a experiência que a gente teve nos últimos 3 anos. Onde você dá toda essa parte da saúde, equilíbrio mental. É saúde mental, bem-estar, saúde física. É porque, na verdade... Aqui em São Paulo. E é presencial? É presencial. Só que geralmente a gente é itinerário, né? Às vezes é na capital, às vezes também em Guarulhos. Agora a gente tá indo pra Santa Catarina. Então, assim, vai... Você vai pulando. Vai pulando de Além lugar disso, você faz palestra pro Brasil todo, né? É isso. Você aí continua, tá né? Uma coisa que... As palestras do Brasil todo. Sim. Tá uma coisa que toma bastante tempo. Muito tempo. E essas cidades do interior de todo lado do Brasil. Porque tem sempre os mesmos eventos que a gente vai, né? O pessoal da nossa turma, da nossa confraria, do nosso grupo de empresários. Então tem o Êxito, tem o Gold Digital. Aí então eu já fui pra Paraíba, já fui pra Curitiba, vou pra Maringá mês que vem. Em janeiro eu fui pra Las Vegas palestrar em inglês. Né? Foi legal. E a mágica, você esqueceu? Eu esqueci. É que a vida é feita de ciclos. De novo, isso é interessante, porque a vida é feita de ciclos o tempo inteiro. Você pensa aqui, ó... Mas você como mágico, hoje não anda com mágica no bolso mais. De vez em quando. Mas sempre eu pego alguma coisa pra fazer. Sempre, tipo assim, se tiver um baralho, eu sempre faço. Às vezes eu tô com baralho em viagem, em lugares específicos, porque há uma ferramenta que me permitiu... acho que a maior ferramenta pra fazer network é mágica. Todo lugar que eu vou, eu viro o centro das atenções. O centro das atenções. Todo mundo sempre. Fica ali. Em qualquer lugar que eu vá, desde adolescente que eu fiz até hoje, mágica é o centro das atenções. E nessa trajetória sua, assim,
como artista, né? O que assim, que fez, assim, que você aprendeu mais, assim, no meio artístico, por exemplo? O que você aprendeu muito no meio artístico com as pessoas? De bom e de ruim? Cara, aprendizados, de fato, foram muitos, né? De como funcionam as coisas, o mercado. Tem coisas boas, tem coisas ruins. Antes a gente só tinha bônus, né? A gente éramos adolescentes em 2014 com um sonho que hoje todo mundo ficou grande, né? O Whindersson, na época, tinha 190 mil inscritos. Cossielo tinha 120 mil inscritos. Christian Figueiredo, Gusta, eu, Lucas Lira, você sabia estar com 43 milhões de seguidores. Então, eram adolescentes sonhando ali. E a gente se juntou e fomos sonhando junto, criando pra gente poder projetar e voltar pra TV. Eu fiz um filme em 2017, acabei de gravar uma série pra HBO Max em coreano. Então, assim, acho que todo mundo foi conquistando seu espaço. Agora, no meio artístico, o que eu aprendi é como funcionava. Ah, a TV é assim. Porque de fora a gente acha que a TV é um negócio, meu Deus. E aí tem todo um padrãozinho ali, a televisão, o meio artístico, os trabalhos, as grandes empresas como trabalho. Trabalhei com McDonald's, Fanta, Gillette, LG, Samsung, com as maiores multinacionais. Trabalhei com mais de 40, 50 empresas. E foi muito bom, assim, como experiência. Agora, depois eu migrei muito pro lado empresarial, acho. Empresarial. Eu aprendi mais no lado com empreendedores, empresários, que já passaram por uma jornada longa, que erraram, acertaram. A mentalidade correta, né? Que a gente não aprende. O que chama atenção nos empresários que você convive? Porque você convive com grandes empresários. Hoje a gente tem palestra junto. E eu fico observando você está sempre do lado deles ali. Todo mundo muito carinho com você sempre. Porque primeiro você é muito gentil, bacana, honesto, gente boa. Você é gente do bem. Gente do bem. Gente do bem, que a gente tive o prazer de conhecer, assim, tô tendo prazer cada dia mais. E o que você percebe em comum nesses empresários que te chama a atenção? Poxa, cara, isso aqui... Porque aqui nós estamos falando para o mundo dos empresários, né? O que você fala assim, pô, cara, não posso deixar de falar isso aqui, que eu observe todos eles. A gente teria muita coisa para falar, mas eu consegui, estudando assim, né, vários autores que todo mundo estuda em comum, mentalidade de empresários, eu resumo numa palavra, cara, protagonismo. Todo mundo é protagonista. Todos os caras de sucesso dentro do esporte, da música, do empreendedorismo, todas as pessoas de sucesso que alcançaram grandes coisas são protagonistas. Isso requer um conjunto de características, né? No último curso online que eu lancei, eu juntei 22 características. E bate com Segredos da Mente Milionária, bate com todas as características. Quem pensa em enriquece, Napoleão Hill, todas as características. Então, o manual é base. É as atitudes, a mentalidade. Umas 3, 4 aí que você vê assim, não precisa falar as 22, não. A fé, a convicção de que vai dar certo. Que vai dar certo. Que vai dar certo, é doido, né? As pessoas estão numa situação ferrada, fodida, coloca uma meta. Então, ou seja, decisão. Decisão. Você falou a palavra certíssima. Decisão é uma coisa que eles tomam. Eu já tava, hoje, por incrível que pareça, essa palavra surgiu muito aqui, né? Porque nós estávamos fazendo um podcast hoje cedo, com meu amigo Marcos, ele falou, cara, eu falei, o que você fala, Marcos, sobre essas pessoas? Não tem jeito, não tem tempo, não tem condição. Eu falei, cara, anota uma coisa, condição e decisão. Condição, você tinha condição quando você começou lá, para vir para São Paulo, comprar lá no cheque predatado, parcelado e tal, não tinha condição nenhuma. Você tomou uma decisão. O que falta das pessoas é tomar decisão. Cara, aí aquilo que trava, o que trava? Alienação, falta de conhecimento, 6 grandes medos, medo da miséria, medo da fome, medo do julgamento, tudo. Aquele negócio que o Napoleão fala, as pessoas são dominadas por medo de julgamento, de crítica, o que vão pensar, se der errado, miséria, não sei o quê. Isso trava elas. E a alienação, a falta da estratégia do conhecimento. Então eles preferem ficar do jeito que eles estão lá, entendeu? Mas é isso, decisão, a fé no sentido de convicção absoluta de que vai dar certo, porque é uma frase famosa, mas a maioria das pessoas, elas não falham, elas desistem. É isso. As pessoas não falham, porque o empreendedor está pronto para tomar porrada 100, 200, 1000 vezes e levantar. A pessoa toma 3 porradas e desiste. Ela talvez não é uma pessoa que falhou, é uma pessoa que desistiu no caminho. Eu convido também com grandes empresários, por exemplo, vim ver o Abílio hoje com 80 e tantos anos aí, né? 80? 80 e tantos anos. Não. Não, o Abílio tá com 80 e pouco. Tá, 4, sei lá. Nossa. Aí você pega o Abílio, por exemplo, mas vai ver a trajetória do Abílio, senta com ele de frente, conversa com ele, o tanto de batalha que ele teve que vencer na vida. Quantos desafios diários. A gente sempre tem mania de contar os grandes, né? Mas os micros é o dia
inteiro tomando decisões dos micros. Eu sempre vou resumir só os pontos maiores, né? Mas eu falo, gente, é um resumo. Imagina o que aconteceu em décadas. Pensa pra você ver de governo, não sei o quê. Aí eu vejo, por exemplo, agora quando mudou o governo, alguns empresários me ligaram e, cara, nossa senhora, o mundo vai acabar. Eu falei, meu amigo, você tá preocupado com o governo? Meu filho, a gente já passou de Como 2002 até 2014. Esse governo ao outro governo, tudo. A gente sobreviveu de 2012 a 2014. Não, e outra coisa, como é que vai adaptar a cada governo? Porque não adianta, isso não tá sob o seu controle. Mas isso é um ponto comum que eu ia falar agora. O protagonista, ele sempre tá focado na solução. Solução. Em todas as situações. Tudo focado. Gente, foco na solução. Ele fala muito rápido, hein? É muito importante. Focado em solução. Solução. Isso aí, não tô falando pra empreendedor ou empresário. Eu tô falando na vida. Tipo na assim, vida. Num relacionamento. Você tá num namoro, você tá tendo um conflito, um problema, foca na solução. Como resolver aquilo? Ah, quebrou a tela do celular. Como focar na solução? Ah, tem problema na empresa. Como focar na solução? Sempre tá focado em solucionar e não focado no problema e afundar com isso, entende? Hoje, quando eu fiz nós temos um clube, você conhece, inclusive já palestrou pra gente lá. E que foi um show, inclusive, gente. Lá deu uma palestra emocionante lá no clube, inclusive hipnotizou um monte de gente, tá? Um monte de gente, quase os 80 lá. Mas num desses clubes nossos, um dos membros falou assim, eu queria fazer uma pergunta aqui, mas eu queria fazer pergunta pra Laura, minha filha. Eu falei, Laura, se o seu pai fosse hoje, tivesse a última palavra pra falar pra você, o que ele falaria pra você? Eu falei, o que essa menina vai falar? Nem eu sabia a resposta. Aí virou e falou, ó, filha, procura uma solução. Cara, é isso. É impressionante o que você acabou de falar. É isso mesmo, solução. Cara, solução pra tudo. E eu sou muito, assim, uma programação mental que eu tenho e isso também dá controle emocional pras pessoas em geral. Porque as pessoas se afligem, se estressam e ficam ansiosas por causa de toda hora pensando, criando caminhos, focando na coisa errada. É no passado, é no futuro. Aí esquece de viver o presente. Aí tem um problema. Aí eu falo assim, tem um problema? Tem sim. Dá pra resolver? Não. Então, dane-se. Não tem por que ficar se estressando, chorando. Se não pode resolver, não dá no seu controle, não tem por que você gastar emocional com isso. Agora, você pode resolver? Se você pode, também não tem por que você ficar se estressando, ansioso e os caramba. Você pode resolver. Você vai resolver. Então, respira. E as pessoas acham que eu sou frio e seco, porque eu não me estresso com nada, não me aflijo por nada, não surto por nada, não fico ansioso, eu nem sei o que é ansiedade. Tipo assim, eu senti... O que mais? Você tava muito bem aqui, viu? É que o empresário precisa. Você falou solução. Cara, foco na solução, as decisões que toma, né? E questão de autoconhecimento. Putz, cara. Isso aqui é autoconhecimento e autodesenvolvimento, é o foco principal, né? As pessoas olham muito pro externo, em vez de se conhecer. Porque a pessoa não se conhece, ela não tem autoconsciência de nada. Ela não sabe o que desperta raiva, ódio, qual o desequilíbrio, por que tá com pânico, por que tem ansiedade, por que tem vício em cigarro, drogas, por que rói a unha, por que arranca o cabelo. Ela não sabe ter controle de inteligência emocional, explode. Então, cria conflitos em relacionamentos, com pessoas, com o empregado, com o time, com isso. Então, a pessoa se conhecer e desenvolver a mentalidade interna, a mentalidade correta, como lidar com cada situação, isso é uma característica comum, que até o Napoleão cita. A pessoa tem que se conhecer. Como funciona a mente? Como funciona a minha mente? E a minha personalidade? Como eu mudo isso? Como eu transformo isso? E a minha procrastinação? Por que eu durmo demais? Por que eu não durmo à noite? Por que eu tenho insônia? Tudo. Então, se você tem consciência do que você é, do que você está programado para ser, dessas crenças limitantes, que eu tô toda hora endividado, ganho muito dinheiro. Deixa eu te perguntar, Copio, nesse trabalho que você faz nessa escola lá e tal, tudo, você tem outras pessoas que te ajudam também Eu tenho uns professores que eu escolhi a dedo pra gente juntar e os professores têm a mesma especialização ou são pessoas diferentes? Cada um tem uma especialidade. Por exemplo? Tem um professor que ele principalmente faz 3 pós-graduações focado na área de neurociência. Então toda a parte de neurociência é ele que traz atualizado. Tudo que é mentira, que conta nos livros. Tem um monte de livro que é best-seller, que todo mundo cita, tem um monte de mentira. Não tem embasamento nenhum. Então eu faço questão de a gente sempre embasar as coisas no que existe de mais moderno, no que tem comprovação. Nem tudo tem comprovação porque não fizeram as pesquisas, os testes, mas na base do possível, a gente desmente e traz todo o conhecimento mais atualizado possível. Entende? Então eu tenho... Oi. Agora me fala uma coisa.
Você vai hipnotizar com a menina, não? Aí, pra ir fazer hipnose, a gente precisa separar um tempão. Você deixa no saco, vai ver. Você daqui hipnotizar, quer ter coragem? A carinha dá de medo. Não. Você vai ter que ir lá nele. Mas esse cara aqui, ó, ele fez a hipnose lá no meio de quantos empresários? Uns 80? Quantos estavam lá? Tinha uns 80. Uns 80. Lá, né? Aí eu escolhi E você falou uma coisa eu escolhi algumas pessoas pra frente, né? Você falou uma coisa que é engraçada, né? Os empresários é um dos... Como é que é? Os judeus, você falou uma coisa muito Nossa, e empresário é a coisa mais difícil pra hipnotizar, né? Cara, é um Explica desafio. Conta essa história. Porque muita gente pergunta assim, mas todo mundo pode ser hipnotizado? Porque eles têm uma percepção sobre hipnose muito errada, né? Como se fosse um poder de dominação. É. E não tem nada a ver, porque a hipnose é um mecanismo cerebral que funciona todos os dias. Então todo mundo passa pela hipnose todos os dias. Então o que a gente faz na hora de fazer? Alguém fazer hipnose? Na hora que tá dormindo. Não, na hora que tá dormindo, na hora que tá vivendo, o tempo todo. O tempo todo a gente tem momentos de hipnose durante o dia a dia, porque é o quê? É acessar o subconsciente. Quando ele absorve, o tempo significa reprograma, tem algum tipo de aprendizado, ou você acessa suas emoções, por exemplo. Você tá irritado, tá triste, tá feliz. Por que a pessoa é hipnotizada? Por quê? Por que é? No dia a dia? Ela é porque ela se deixa ou não, entendi. O processo formal, né? É. Então, o primeiro ponto que precisa entender. Explica um pouco pra A hipnose, pessoa entender. ela é um estado natural da mente humana. Já acontece com todos os seres humanos do planeta. Quem tá vivo passa por isso. Agora, quando eu dou foco, uma direção e um objetivo para a hipnose, que é esse processo que já existe no cérebro, ela precisa de duas coisas só. A pessoa precisa querer. A pessoa precisa querer. E seguir as instruções. Então não Bom, adianta a se eu pessoa... não quero, eu não vou ser hipnotizado. Do jeito formal, não. Você já é hipnotizado no dia a dia. É. Mas naquele dia que você fez Mas lá, do jeito onde que eu as pessoas faço, do jeito repetem... formal, a pessoa precisa querer. E seguir as instruções. Tem gente que segue as instruções, mas no fundo não quer. Tem gente que tem medo, receio, tem preconceito, tem medo de passar vergonha. Como não entende, fica com medo, ou talvez tenha um preconceito espiritual, religioso. Então é só essas duas coisas. Porque todos os artistas que eu hipnotizei falavam, mas é que eu não acredito. Eu falo, não precisa acreditar. É um processo que já existe no teu cérebro, então mas você precisa querer e seguir as instruções. Aí você vê hipnotizei Fábio Porchat, Celso Portiolli, Eliana, Anitta, Adriane Galisteu, Mr. Catra, Richard Asmussen, Yudi Tamashiro, dezenas e dezenas de artistas. E vou falar pra vocês aqui, gente, que eu vi pessoalmente 80 empresários resistentes. Esse eu não coloquei hipnotizar lá, botou 8 pessoas na frente. E teve lá, ó, você não me hipnotiza, tal. Eu falei, calma, então não vou te hipnotizar, mas você quer? Não, querer eu quero. Você vai seguir tal. Eu vou te falar aqui dos 8 lá, 6 não dá, vou tirar a mão da cabeça. Ali a gente conseguiu fazer várias sugestões. E foi, porque realmente o público... Como funciona a mente humana se você fazer isso? Você pode explicar isso? Claro. Olha só. O que acontece na hipnose? Por que acontece a hipnose? Por que acontece isso? Como eu falei, o que é hipnose? A gente tem 3 camadas na mente. Isso é uma representação, tá? Não sei se o papel pega aqui, se eu fizer assim. Pega. Eu vou ver se eu consigo... mas é só uma imagem simples, acho que... É uma bolinha dentro da outra, assim. Isso, tá bom. Assim, a gente tem isso. A gente tem uma camada consciente, subconsciente e inconsciente, CSI. CSI, tá bom? O inconsciente não precisa falar muito. Ele controla o sistema nervoso autônomo, que deixa a gente vivo, e o sistema imunológico, tá? Então, beleza. Então, a gente vai pro consciente e subconsciente. O consciente é a parte racional. Então, racionaliza, analisa e toma decisões. Tem a memória funcional, que é a memória do dia a dia. Você tem que lembrar seu nome muito rápido. RG, endereço, nome da tua mãe, coisas que a gente usa no dia a dia. E tem a força de vontade. A força de vontade é uma barra de energia que esgota, vai esgotando. Por isso que não adianta a força de vontade, porque a pessoa fala assim, não, vou começar a academia, vou lá, tá explodindo ali a barra de energia ali, força de vontade, a motivação, não são sinônimos, mas nesse caso, bota como sinônimo. Aí, baixa. Aí faz 1 semana de academia, 1 semana de dieta e depois para. Aí fala que vai pagar paga um ano, vai 1 mês, 2 e para. Então, a gente, essa parte racional tem essa. A gente enche essa energia como se fosse uma bateria do celular e depois desgasta. Aí quando tá gasto, desmotivou, não tem mais força de vontade. Aí enche um pouquinho, gasta, enche. Então, assim, fica nesse processo consciente. O subconsciente é onde ele tem emoções, hábitos, toda a programação da infância, todos os traumas, toda a sua personalidade. Tem tudo lá dentro. E o que manda de fato é o subconsciente.
E aí lá tem também o quê? A autopreservação, que é uma função que te protege, que é te manter feliz, equilibrado e vivo. Tem que ter uma harmonia mental, então a autopreservação. Mas ele não consegue, com essa autopreservação, ele não consegue fazer muita coisa, porque o cérebro ele já gasta muita energia. Então, o cérebro ele quer economizar energia o tempo inteiro. Então, de 25 a 30%, 25 a 30% da energia que a gente usa no corpo é usado pelo cérebro, pela mente. Só por esse pedacinho aqui. Então, ele quer manter tudo mais automático possível. Tanto que os hábitos têm bons, ruins e funcionais. Que é para o quê? Para economia de energia. Por exemplo, hábito bom. Te faz benefício. Atividade física, comer saudável, estudar. Hábito ruim. Roer unha, arrancar cabelo, cigarro, bebida, procrastinação, tudo que for atrapalhar. Os funcionais, não é que é bom nem ruim. Dirigir. No começo parece terror, né? Marcha, embreagem, caramba, só que depois que faz muito... Dramático. Amarrar cadarço. Ele não quer gastar energia com isso. Abrir uma porta. Você sabe como abrir uma porta, você não tem que pensar como abrir uma porta. Então, você vai transformando em hábitos para o quê? Economia de energia. Então, tá tudo isso que é automático, tá no subconsciente. Qual que é o problema? Conforme a gente vai crescendo na vida adulta, na adolescência, na vida adulta, a gente vai criando uma barreira entre o consciente e o subconsciente. Chamado fator crítico. Então, o acesso aqui no meio é mais complexo. Porque toda hora a gente usa o consciente, certo? Certo. Aí o subconsciente é onde realmente tem que ter toda a terapia, toda a alteração, ressignificação, tudo. Então se tá programado uma depressão, ansiedade, gatilhos, alergia, doença autoimune, tá tudo aqui. Algum gatilho disparou e ele aprendeu. O cérebro foi condicionado a isso. Então se você é tímido, tá aqui. Se você é extrovertido, a hipnose age aqui. O que é a hipnose? É o processo, um passo a passo, de a gente acessar direto o subconsciente. A gente, como é que você acessa? A gente abre uma porta. Tem mecanismos fisiológicos do corpo mesmo, de como o corpo funciona e processos que descobriram e que existe um passo a passo, que são 7 passos que eu ensino na hipnose, para você acessar o subconsciente. Então o que acontece na maioria das vezes? Por que a gente não acessa? Porque tem esse fator crítico. Olha qual é a vantagem das crianças. As crianças, elas não têm. Elas nascem quase em branco. E você vai moldando. Isso também é um grande problema. Porque quando você vai moldando tijolo por tijolo do fator crítico aqui desse muro, vai criando. O pai e a mãe vai colocando sugestão lá dentro. Aí gera crença limitante. Eu chamo o moleque de burro. Fala, pô, você é burro e não sabe fazer nada direito. Aí vira um adulto de 30, 40 anos frustrado, que não consegue fazer nada. Crença limitante. Então toda a parte, do 0 aos 6 anos do ser humano, é a fase mais importante de qualquer ser humano. Só que ninguém sabe cuidar e criar direito. Porque não estudaram nem nada. Não estudam básico. Então assim, depois com 40 anos... Tá sem conseguir fazer nada da vida, doente, não sei o quê. E o pai e a mãe falam assim, nossa, mas dei tudo, fiz de tudo, não sei o quê. Foi nada que era necessário, fez. Então, tem uma necessidade específica de você programar e direcionar e moldar o cérebro do 0 aos 6 e do 7 aos 12 também, porque é a segunda infância. Mas essa fase é a mais importante. Tanto que todas as terapias que a gente faz, vai tratar depressão, ansiedade, vício de cigarros, problema emocional, tá tudo do 0 aos 6 anos a origem. Começou lá. Uma depressão, um problema, um pânico que desperta aos 40, aos 35, quando vai ver a origem e vai tratar, começou do 0 aos 6. Por quê? Imagina um copo. Aí tem um copo. Isso é uma linguagem figurativa. Você enche um pouquinho de emoção negativa. Encheu um pouquinho, tá bom. Ele só guardou ali a informação, porque o cérebro vai aprendendo. Aí depois, na adolescência, ele sofre por outro processo que gera a mesma emoção negativa. Aí ele enche aqui. Aí na vida adulta, com 20 anos, enche mais um pouquinho. Aí com 30 anos, esse copo enche mais um pouquinho, transborda. Aí quando transborda, o que acontece? O subconsciente tem alerta. Fala, meu Deus do céu, isso é muito perigoso, isso é perigoso, a gente precisa ser feliz, manter a harmonia mental, a gente precisa manter bem, vamos gerar uma proteção. Aí ele gera uma proteção para que aquilo não aconteça mais. Só que a proteção muitas vezes não é do jeito que a gente quer. E aí pode ser uma fobia social. Mas pra você acessar isso aqui, então tem os 7 passos. Tem os 7 passos, isso é uma metodologia. Aí aqui dentro, como você vai fazer, aí a metodologia completa de técnicas de terapia, processos, outras ferramentas, outras coisas, conhecimentos que você vai usar para ressignificar aqui. Mas assim, é basicamente computador, porque a gente tem o hardware, né? Essa peça física. O cérebro é a peça física. É incrível. Nós vimos um cara lá, por exemplo, que tava lá o empresário, que você perguntou ele nome, endereço, idade, e o cara respondeu tudo. Você falou que, ó, conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí você falou, ó, agora nós vamos falar que ele vai contar e não vai pular o número 7. Eu desapareci, eu apaguei o 7. O cara
contava 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. O 7 não precisa. Você viu isso? É coisa de maluco, cara. Porque o que acontece? Eu vi lá, Mas, ué. ó, Vocês estão rindo aqui, mas é fato. Essas E experiências... os empresários juraram que não ia cair nessa, não, filho. Essas sugestões que eu faço são pra mostrar como é rápido e simples mudar a realidade quando a gente acessa o subconsciente. Então, são sugestões simples. Mas dá até medo, de falar a verdade. Eu pensei comigo, vocês só faltam os empresários não voltar. Mas não acontece, porque eu jogo numa camada superficial. Quando a hipnose para demonstração, eu faço essas sugestões de alucinar, ver coisa, mudar a percepção, fazer chorar, rir, eu tô acessando... Que um lá ficou rindo. Teve que... Tem que riu. Porque a gente acessa as emoções, estão no subconsciente. Então, todas as sugestões que eu faço aqui é para alterar a percepção da realidade da pessoa. Só para mostrar como é poderoso. Uma coisa que a gente aprendeu na infância, os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... eu consigo apagar uma informação e a pessoa não consegue. A pessoa simplesmente apaga e esquece. Mesmo que foi programada quase na infância, né? Então eu consigo alterar toda a percepção. É como se tivesse acesso ao código-fonte do programa. Porque a gente tem um sistema operacional que roda. A gente tem um sistema operacional. Porque a gente tem o hardware, tem o olho, tem esse negócio de entrada, né, da imagem. A gente tem o cérebro, a gente tem o coração. E você vai condicionando a pessoa a entender aquilo. Eu vou só conduzindo a pessoa. Eu sou um GPS. Eu não tenho domínio nenhum, poder nenhum sobre a pessoa. Eu sou um GPS que eu falo assim, olha, esse é o caminho. Vamos acessar o subconsciente? É um labirinto, mas eu vou te ajudar a desvendar isso aqui. Acessamos. Ali já era, porque tudo que entrar ali se torna real. As crenças estão lá, os conhecimentos estão lá, a personalidade... Você tá brincando? A personalidade está lá. Aí. Eu vou botar você sentado aqui. Mas já deve ter visto o vídeo, né? Já do Celso Botou você aqui, você vai ver aqui o bichinho botando você. Os empresários estavam assim, eu não pego, ninguém faz. Sabe outro público difícil, desafiador? É pessoas de pensamento crítico e julgamento crítico muito alto, médicos. Eu faço muita palestra para médico. Sei. E rola também. Você falou que judeu é quase possível. Mas, nossa, com judeu foi a única vez que não rolou. Foi com judeus, mas é porque acho que é mais pelo julgamento dos outros. Só tinha judeu lá. Sei. Acho que ninguém queria participar. Entendi. Quando não quer, não dá. Então, acho que foi a única vez na minha vida. Médico também é 7 anos. Não, com médico mas eu... Qual que é o ponto? Você que trabalha com venda. Sabe qual é o primeiro passo da hipnose? Eu chamo de pre-talk, que é uma pré-conversa. 80% do sucesso da hipnose depende do primeiro passo. É o pre-talk. Só que o pre-talk que a gente fala na venda. É a venda. Você fala, calma, não preocupa. Já é a venda. Porque o que eu faço? Você explica que não tem problema. Eu faço a definição do que é hipnose. Eu preciso explicar o produto. Você fez lá. Eu dou exemplos para gerar o que? Identificação. Eu falo das dúvidas. E mitos. Eu quebro objeções. Depois eu falo dos benefícios do produto. Olha pra você ver, gente. O primeiro passo da hipnose é vender a hipnose. E aí você fez exatamente. Primeiro você falou, não tem problema, eu não tenho domínio. Isso aqui não fica preso. A prova social de que você já fez. Autoridade, prova social, isso, aquilo, definição, entender o que é. Exemplos. Acontece no dia a dia, já vi. Dúvidas e mitos. Eu quebro todas as objeções. Eu falo, olha, os benefícios. Pô, legal. Aí eles compram um produto. Esse é o primeiro passo da hipnose. Quanto tempo você gasta fazendo hipnose da pessoa? Cara, depende muito. Se eu fizer numa plateia que tem muita gente... Porque eu tenho opção de pessoa... Porque você fala hipnose no meio da rua, a pessoa não faz? Eu faço. Mas aqui, assim, depende. Se eu fizer com uma pessoa, tem um risco de... Pode levar 10 minutos, como pode levar 2 horas. É mesmo? Então eu nunca arrisco. Por isso que numa palestra, quando eu tenho pessoas, muita gente... Você pega 8 pessoas lá. Não, eu pego todos pra fazer. Você pega no todo e você pega todas, 8. Aí eu vou fazendo exercícios pra filtrar quem quer... Quem tá concentrado, porque tem uma percepção muito, muito ruim que os hipnotistas continuam falando, usando esse termo. Que fulano é mais suscetível, fulano não é. Não existe isso. Fulano não é mais suscetível, não é. Não quer. Quer ou não quer, ou tem medo ou não tem, ou tá predisposto ou não tá, ou tá cansado ou não tá. Porque qualquer preocupação atrapalha o processo. Então, por exemplo, eu vou fazer com o João Guilherme. Sabe o João Guilherme? Sim. Ele é o filho do Leonardo. O João Guilherme teve um dia que eu fiz 3 horas com ele. Não deu nada. Mas nada. Aí eu falei, tá bom, então agora eu entendi que talvez tenha gente que não consegue. Só que nunca tinha acontecido comigo. Eu vou pegar outro dia. Eu falei, vou pegar outro dia. Vou marcar na sexta-feira. Cara, 20 minutos no outro dia, ele tava alucinando e vendo o Justin Bieber na sala dele. 20 minutos ele tava alucinando, hipnose total. Aí eu falei, putz, tem algo que influencia. Aí no dia que eu fiz com ele 3 horas, usando toda a minha técnica, experiência, metodologia, passo a passo que eu criei,
eu perguntei pra ele, qual que é a diferença de ontem, de outro dia pra hoje? Outro dia, logo depois da gravação comigo, ele ia subir no palco pra fazer um show. Só que no outro dia, ele não ia ter nada pra fazer depois. Legal. Então ele tava relaxado, ele não tinha compromisso, não tinha responsabilidade. Aqui eu tava com medo. Aí... Não, aqui ele tinha compromisso depois. Pois é, eu tô com medo, não vou deixar. Ele tava tava preocupado com o compromisso seguinte que ele ia ter, não concentrado no que devia fazer. Mas aí que eu criei o protocolo da identidade hipnótica, ou o protocolo da identidade mental, porque tem uma impressão digital para todo ser humano. É igual com a mente. Existe um labirinto, é como se fosse uma impressão digital mental, que cada ser humano tem um caminho para ir. E aí eu falei, cara, todo ser humano consegue. Porque todo mundo ensina na hipnose, tem gente que não dá. Eu falei, não dá. Vocês nunca ficaram 3 horas com uma pessoa na sala. Eu fiquei, porque eles fazem 10, 15 minutos, 20, porque cansa, drena energia, desiste. Aí eu falei assim, fulano dá, fulano não dá. Eu falei, não, vou fazer acontecer. Eu só tenho esse artista pra gravar, não posso gravar com a mãe do Celso Portiolli, com a mãe do Neymar, preciso fazer com eles. Não vou fazer com a mãe do Luan Santana, vou fazer com o Luan Santana. Eu preciso fazer com esses caras. Então eu fiz acontecer. Aí eu descobri que existe formas e caminhos e protocolos. Por isso que eu falo, pode demorar 10 minutos, como pode demorar 2 horas. Agora, quando eu tenho um grupo, eu filtro quem quer, quem tá disposto, quem tá concentrado, faço exercícios. De 15 minutos você começou já. Já. Puxa as pessoas mais concentradas, por quê? Porque eu preciso demonstrar rápido lá, não tenho todo o tempo do mundo. Então, eu filtro e faço. Agora, os outros que não conseguiram se concentrar é porque não dá pra hipnotizar? Não é isso. É porque eu não tava predisposto, não queria passar vergonha, tinha receio, timidez, ou alguma objeção ficou na cabeça. O que isso, já agora, partindo de alguma coisa, o que isso ajuda na sua vida pessoal? Você é casado, tem filho? Eu tenho filho, divorciei ano passado. Divorciei ano passado. Faz um ano, Mas na vida pessoal, eu uso hipnose todos os dias. Quais foram os maiores benefícios que eu tive na Benefícios, exatamente. Qual o maior benefício que eu tive na auto-hipnose, né? Porque o que a gente ensina pros alunos? Hipnose, como fazer o passo a passo, e auto-hipnose. Então a auto-hipnose, ela pode servir para qualquer fim, só que você tem que chegar num nível muito alto para você fazer uma autoterapia. Por isso que o que eu recomendo, geralmente, pra pessoa que tá com um problema muito grave, é melhor passar com um terapeuta. Agora, pra coisa simples, por exemplo, eu tive Quais são os 2 primeiros casos que me chocaram? Eu falei, caramba, funciona mesmo essa porcaria. Eu ensinei, eu fazia auto-hipnose muito periódico. Então não tinha consistência e tal. Só que aí eu vi, eu tinha 7 verrugas na mão. 7 verrugas enormes, assim. E tinha 2, 3 anos com essas verrugas e um problema de pele no pé. No pé direito, especificamente no pé direito. Descascava, pomada não adiantava, ia na dermato não adiantava, usava creme da Coreia não adiantava. E eu fiquei com essas verrugas e esse problema no pé durante anos. Quando eu vi um vídeo de um cara que fez hipnose tratando um problema de pele, eu falei, caramba, mas por que ele tá tentando tratar um problema de pele com hipnose? Naquela época eu ainda tava estudando. Eu falei, cara, eu vou testar isso. E aí eu fui fazer auto-hipnose, eu fiz durante 2 semanas pra focar nas sugestões que ele dava pras verrugas. Sumiram. Desapareceram. Eu falei, mas o que tem a ver? Como é que pode tratar a verruga, um problema de pele, com a parte mental das coisas? Aí eu falei, caramba, mas se é um problema de pele, se eu fiz com as verrugas, eu consigo fazer com o meu pé. Tá 3 anos fudido, só o pé direito. Vou fazer as mesmas sugestões, no mesmo horário. Cara, mais 2 semanas, meu pé zerou. 100% saudável. Mas o que é isso? É a mente, poder da mente? Cara, é coisa, não consigo falar 100% do que é, mas é que, pra mim, assim, por exemplo, por que desperta uma alergia, uma doença, uma dor crônica, uma doença autoimune? Isso tem gatilhos, porque, por exemplo, eu conheci um cara que trabalha há 40 anos, trabalhou, né, faleceu em 2017, tive o prazer de conhecer em 2016, um cara chamado Stephen Parker, que trabalhou 40 anos dedicado usando hipnoterapia em pacientes com câncer. Então ele teve resultados milagrosos. E ele escreveu um livro chamado Answer Cancer. Eu ganhei esse livro dele. Ele explica a estrutura, tudo, né? Que a parte da programação mental já está programada para a morte. Disparou algum gatilho emocional que programou a pessoa para se matar, para o corpo morrer. E aí não adianta você tratar a parte física, o hardware. Você tira, o programa está programado para morrer, ele continua persistindo naquela programação.
Por isso que ele teve curas quase que milagrosas e ele explica todo o processo. Só que aí depois eu fui estudar, e o Lair Ribeiro, sabe o doutor Lair Ribeiro? Ele fala do tripé do câncer, né? Que é o D, desnutrição, que o ocidental tá todo fodido, cheio de metal pesado, come mal pra cacete, não tem nutriente. Tem os 4 Is, que é infecção, infestação, intoxicação e inflamação, que o corpo tá inteiro todo ferrado por causa dessa alimentação. Tá toda hora combatendo coisa que não precisaria, deixa a nossa imunidade, a nossa capacidade de defesa do corpo muito baixa. Só que ele tem o fator sine qua non, que é obrigatório para disparar o câncer, que é o fator emocional. Que pelo menos uma das nossas alunas, que foi aluna dele, ela se formou com a gente, ela falou que detecta isso nos últimos 2 anos. Ela vem em algum caso nos 2 anos. Então, o fator que liga... Por quê? Mas o que é esse negócio de disparar ou não? É que existe um negócio chamado genética e epigenética. A genética, ela tem um material, um código. Você pode ter a tendência genética de muita coisa e não vai desenvolver. A epigenética é o ambiente que molda. E aí tem um negócio chamado expressão genética. A expressão dos genes, elas precisam ligar. É como se fosse um botão de liga-desliga. Você precisa ligar para aquilo atuar. Ou se ela nunca liga, você não vai ter. Então você precisa ligar e desligar. Só que o que dispara essas coisas? A mente, que é o programa que roda. Então todo gatilho emocional negativo de alto impacto pode gerar alguma coisa e ligar e fazer a expressão genética ligar e desligar. Por isso que tem que ter muito cuidado, né, Pio? Isso é bom você falar isso aí. Principalmente para o empreendedor, né, cara? Não deixar esses problemas comuns da vida, que é enfrentar o mercado, enfrentar a concorrência, enfrentar a dificuldade, problema de fluxo de caixa, tudo que a gente enfrenta na vida, como se fosse um problema. É um problema, sim. Eu nem chamo de problema, sabia? Tem que enfrentar, só que não deixar isso dominar a sua mente, porque senão, meu amigo, você vai estar com um negócio aqui resolvendo e criando um outro problema aí sim, sério, né? Aí sim, sério. Eu troquei a palavra problema há muitos anos por desafios. Desafios. Porque a palavra problema, ela tem uma conotação negativa e gera estresse pro cérebro. E eu uso só a palavra desafios, porque a vida é movida pelos desafios o tempo inteiro. Aí vira uma competição e é um desafio e beleza, todo dia pra você... É desafios que precisam ser vencidos. Todo mundo tem desafios todos os dias, seja familiar, relacionamentos, financeiros, de sonhos, metas, tudo. Então, eu sempre chamo tudo de desafios. Comigo. Mano, podia ter feito isso. Mano, podia ter vivido isso. Vai fazer o quê? Mas minha empresa passou por isso. Mas, meu amigo... Foca na solução. Eu tô convivendo com empresários agora, não empresários, mas pessoas como você e tudo, e vendo atrás das cortinas... E eu acho que não foi à toa que Deus me colocou aqui, diante de tudo que eu vi nos últimos anos, para entender que a vida é luta, a vida é uma batalha o tempo todo. E tem 2 formas de você encarar ela, né? Tem 2 formas de encarar ela. É reclamando, vitimatizando e sofrendo. Vítima e protagonista, só isso. Ou você fazendo o seguinte, isso faz parte da vida. E como que você vai encarar isso? Né? E passar por cima disso igual um trator. Porque senão, cara, uma coisa vai chamando outra. Por isso que precisa desenvolver autoconhecimento, conhecimentos específicos e desenvolver a parte mental e manter o tripé corpo, alma e espírito bem equilibrado. Porque se você não manter esse corpo... Porque qual que é o problema? Também não é só a mente, eu vejo como o centro. A alma é a nossa mente. Ela é o que comanda tudo. Ela é o centro de todas as atenções que a gente precisa. Porque se não tiver isso equilibrado, você não consegue fazer mais nada. Mas não deixa de ser um tripé que a parte física, que é o corpo, se você não cuida, tem gente que, tipo assim, tá com sintomas de depressão, ansiedade, caramba, porque não cuida do tripé básico da saúde, que é sono, alimentação e atividade física. Isso é obrigatório. Tu não dorme bem, aí tem um transtorno, aí acha que é síndrome do pânico, mas não tá se alimentando direito, aí tá com performance baixa, mas também não faz atividade física, o corpo tá mal, tá obeso, tá inflamado, consome glúten pra cacete, fritura, o corpo inteiro toda hora, numa performance terrível, e aí depois vai pra mente, aí ele acha que é alguma coisa mental, e começa a tomar remédio, aí ferra mais com o corpo. Entra num ciclo de bosta, justamente pela falta do conhecimento básico de como as coisas funcionam. Então, o conhecimento, que é coisa que todo mundo fala, cara, conhecimento liberta, tal, conhecimento é poder. Conhecimento aplicado é poder, né? Mas conhecimento realmente liberta e o autoconhecimento também. Mas tem uma coisa aqui na mente, né, que eu vejo isso, que eu tive que vencer isso, porque eu também tenho, a gente tem as nossas heranças, né, que vem, que é o seguinte, né, muitas pessoas, e a gente é cheio de defeito, né, e talvez 99% das pessoas aqui, quando tem um problema, esse negócio de vitimizar, para que as pessoas tenham dó.
dessa pessoa, né? Porque se você falar que tem um problema, geralmente as pessoas, mas coitada, mas calma, vai passar. Então, sendo que na verdade isso não vai resolver nada, né, cara? No fundo, eu sei que o problema é seu, você que tem que resolver e pronto. Mas, então, isso é um problema, isso é um ponto, porque as pessoas foram condicionadas a se tornarem vítimas. E aí, reclamam de tudo. Aí querem que as pessoas tenham dó, mas no fim das contas, você pode estar reclamando. Querem dó. Ninguém vai resolver tua vida. Não vai resolver sua vida. Ninguém vai pagar tuas contas. Pra nossa conseguir, cara. Mano, ninguém vai pagar suas contas. Porque esse cara, tu tá falando aqui no final, eu quero que você fale pra ele. Deixa eu te interromper aqui, porque isso que falou é muito sério. No final, meu amigo, ninguém vai resolver o seu problema. Até porque a vida é dura pra todo mundo. Dura no sentido de ter que vencer os desafios, de ter que buscar, de ter que sobreviver, ter que pagar suas boletas, ter que enfrentar tudo. Então, meu amigo, na hora H, se você ficar perdendo tempo em achar que as pessoas vão ter dó de você, perde tempo, como é que você vai se reinventar, como é que você vai fazer, para botar a culpa nos outros. Focar na solução. Focar na solução. Esse é um ponto importante, porque tudo isso que a gente falou leva a uma coisa que não faz sentido na minha cabeça e que já tá muito claro pra mim há quase 10 anos. O medo principal que as pessoas têm, tem medo da morte, medo da miséria, os caras, mas, cara, o medo que trava a maior parte das pessoas é o medo do julgamento e das críticas. Só que, cara, tudo que a gente falou agora, ninguém vai fazer por você. Ninguém vai criar teus filhos, ninguém vai pagar tuas contas, ninguém vai realizar teus sonhos. Por que que as pessoas dão bola? Porque os outros comentam, falam, vão pensar. Ninguém vai fazer por você. Cara, mas minha vida foi assim, eu não sei o que, eu acho que eu era meio doido, porque, cara, todo mundo julgava. Eu queria dançar, todo mundo julgava. Falei que iria fazer mágica, meu Deus do céu, apanhei, rasgaram meus baralhos em casa. Falei que ia fazer, vou fazer videozinho pro YouTube. Me julgaram, visto como vagabundo. Imagina em 2012, 13. Vou fazer vídeo pro YouTube. Hoje todo mundo quer ser autoridade, todo mundo quer seguidor, todo mundo faz conteúdo, todo mundo faz stories, caramba, isso aqui é porque ficou obrigatório fazer se quiser sobreviver no mercado. Agora um adolescente retardado em 2012, 13, falando assim, ó, já sei o que eu vou fazer na minha vida, vou fazer vídeo pro YouTube. É vagabundo que não quer estudar, fica fazendo magiquinha em vez de estudar pro vestibular. Julgaram na mágica, julgaram no vídeo pro YouTube. Quando eu apareci na TV, me julgaram também. Depois do YouTube, quando eu fiz a hipnose, me julgaram também. Mano, é assim, o tempo inteiro. Quem vai fazer por você? Não vai. E se tiver sucesso, não vai. Se tiver um problema, vão falar que já sabia que isso ia acontecer. Aí você tem que pegar lá e começar e fazer tudo de novo. E refazer. É assim, cara. E quem não faz nada, nunca teve lá também, nunca fez nada, então não vão falar nada. A estrutura da minha cabeça que fez girar a chave. Eu sou meio doido com isso, cara. Mano, esse negócio assim, medo do julgamento, críticas. Eu falo, vem, ninguém vai... De fato, não, eu não cabível, não me afeta nada. Eu falo assim, você já foi cancelado, o que você... Nada. Tava vivendo minha vida, curtindo meu filho, tava nadando na piscina, tava trabalhando, palestrando, porque, cara, não faz sentido você deixar absorver isso. Você precisa criar uma blindagem. Isso é muito importante. Medo de julgamento, crítica. Medo da morte. É que eu também poderia entrar em todos os tópicos que travam as pessoas, mas cada coisa você tem um mecanismo pra você gerar. Que, cara, eu ficava muito... Esse negócio que eu falei de focar na solução, isso gerava muito estresse e ansiedade em mim quando eu era adolescente. Eu vi um meme, um fluxograma no YouTube, no Facebook que resolveu isso. Eu ficava assim, ó, quebrou a tela do meu celular. Meu Deus, eu vou morrer. Peraí, temos um problema, tá? Tem solução? É esse fluxograma. Sim, não. Tem solução? Sim. Aí caiu no quadrado. Então não se preocupe. Aí eu falei assim, tem solução? Não. Então não se preocupe também. Eu falei, nossa, isso é genial. Mano, isso mudou a forma de jogar o jogo. Porque eu não fico... Tipo assim, pode estar explodindo o mundo. Eu falo assim, gente, respira. Respira. O que você vai fazer? Tá explodindo uma bomba ali, o que você vai fazer? Vamos focar na solução. O que a gente pode fazer? A gente pode se esconder, pode comprar outra bomba e jogar lá do outro lado. Vamos... quebrou. Travou a internet. Fazer o quê? Vamos ligar pra ver se eles conseguem voltar à internet. Tá sem luz. Vamos comprar um gerador. Só focar na solução, cara. Me deu uma paz, que eu parei de me estressar. Zerou estresse, ansiedade. Que você falou assim, cara, não tá no meu controle agora. Eu vivo o presente. Eu tô aqui fazendo o quê? Eu tô gravando podcast, eu não tô pensando em outras coisas. Eu tava na Argentina, cheguei ontem da Argentina. Eu falei, tô na Argentina. Você quer que eu faça o quê? Eu tô na Argentina. Tô focado aqui em mentorar os empresários aqui, em passear e ver a cerveja da Patagônia aqui. Beleza, voltei. Agora vamos focar. O que a gente precisa fazer? Organizar. Vamos, calma, respira, cara.
Respira. Cara, vive em paz. Não tem nada melhor que ter paz plena e tal. Porque nenhum problema, nenhum desafio é tão grande que, tipo assim, que vai te matar ou vai matar alguém. E não sei se você concorda comigo também, pode discordar, viu? Porque nós estamos aqui pra isso. Não é quer dizer que você não sofre nada, que você é vida leve, deixa a vida me levar. Não, é que quando você começa a descobrir melhor as coisas, por isso que a gente tá aqui hoje levando esse podcast aqui, quando você começa a buscar conhecimento, quando você começa a entender algumas coisas da vida tal, né? Inclusive, uma das missões minhas que é exatamente isso. Eu estou tentando levar para todos os empresários, que é 30 anos de minha experiência. Justamente para quê? Meu amigo, você vai ver que isso aqui não é nada. Calma, vamos fazer assim, vamos fazer essa. Sim. Agora, isso não quer dizer que você não vai sofrer, que você vai ter vida leve. Mas quanto mais você se conhecer, quanto mais você buscar conhecimento, sabedoria, menos você sofre. Isso é óbvio. Óbvio. Isso é óbvio, né? É óbvio, né? E esse também é outra coisa. Quando a gente fala, parece simples pra gente que já viveu o processo. Mas assim, justamente vocês buscam pessoas, mentores, conhecimento, livros, pra acelerar esse processo pra vocês. Porque vocês não precisam passar por toda a jornada e erros que os mentores passaram. Então, justamente, a gente vai falando, olha, aconteceu isso. A dívida explodiu, não sei o quê, quantas dívidas, empréstimos, não sei o quê. Aí, ó, respira. Tem problema funcionar. O mundo não vai acabar. E é como que ele falou, eu não vivo a vida tipo assim, fumar uma droguinha, ficar na praia. Não. Pauleira, dorme pouco. Mas assim, pra que me estressar? Estresse inflama as células. Baixa imunidade. Aí você dorme mal, fica doente. Aí desenvolve outro problema mental. Aí vai tomar remédio. E não sei se você concorda comigo. Quando você tá estressando demais... inflama as células e você tá fudido. Tá faltando conhecimento, certo? Tá faltando estrutura mental e cérebro. Tá faltando estrutura. Inteligência emocional, é isso. Como tem inteligência emocional? É a inteligência emocional que tá faltando antes de explodir. Aí fica brava, aí desconta na família, desconta na esposa, desconta nos filhos, desconta em todo mundo, nos colegas de trabalho. Desequilibrado e doente. É isso que você é. Eu sou assim, me aceita. Mindset fixo, vitimista. Não é te aceita. Cresce, filho. É isso, e cresce. Eu tava por dia com um empresário, tinha 5 hambúrguer. E o cara é louco. É natural. Ele tá louco. Só que eu falei assim, meu amigo, vem cá. Você tá com 5. Sabe por que McDonald's tem todo mundo inteiro? Vamos entender por quê? Como é que ele faz? Qual o processo? Pessoas, processos, gestão, vamos entender um outro time. cara que tem 30, que nós estamos só com 5. Cara, quando nós fomos lá, visitamos, que eu achei uma pessoa para visitar, colocamos, que o cara mostrou como é que funcionava o processo, como é que funcionava a chegada de mercadoria, como é que armazenava, um monte de problemas que ele tinha, que em uma visita mais ou menos de 3 horas, ele falou, Ricardo, cara, tirou um peso nas minhas costas, eu digo pra esse cara agora, ele tá com 5, ele já vai passar pra 12. E assim, trabalhando menos com 12. Então, é pessoa. Ele até falou comigo o seguinte: eu tô trabalhando mais, Ricardo, que eu trabalhava, mas agora é o seguinte: não é pra com 5 eu tava morrendo, é pra chegar em 100. Então, cara, assim, quando você tá muito desorientado, muito estressado, tá faltando sabedoria, conhecimento, buscar pessoas que possam te entregar naquele caminho. Mano, então, pra outras pessoas que olham de fora, é básico. Parece que o problema vai explodir teu mundo, tua vida. Dá um passo pra trás pra olhar o todo. Você tá preso dentro do problema. Sai do desafio, olha por cima e vai buscar... Não, é desafiador, né? Desafiador. Óbvio, um adolescente, um adulto que tá começando a vida agora não vai ter essa percepção, esse nível de consciência. Mas quanto mais você ouvir, buscar, refletir e aumentar o seu nível de conhecimento e consciência, vai fazer. Mas o que ele falou? Você falou pessoas e processos. Pronto, isso aí a empresa é pessoas e processos. Agora eu vou te falar uma coisa, você me lembra de negócio. É muito bonito o Bariloche, eu tava no Bariloche com um grupo de empresários, mentorar. Cara, que terrível os processos e a cultura lá. Atendimento, detalhes. Os caras não querem faturar. Os caras... Mano, detalhes ali. Eu passei muita raiva, cara. Tipo assim, não tô falando mal dos argentinos, tô falando dos processos. Você vai nos Estados Unidos, você sai de um lugar, já cai no outro, já vende, já faz isso, já faz aquilo. Lá, eu falei, tipo assim, detalhes assim, ó, a bandeja do aeroporto pro raio-x não tá na frente do negócio. Aí quando eu tava chegando, eu falei, tá sem bandeja, onde eu vou colocar minhas coisas? Aí eu falei assim, bandeja, aí ele assim, lá atrás, no carrinho. Caraca, mano, todo aeroporto basicamente deixa aqui, porque as pessoas estão chegando aqui. Deixa aqui. Não, beleza. Aí chega no restaurante e fala assim, ó, vocês vendem a garrafa de uísque? Meu amigo perguntou. Falei assim, não. Vende dose? Vende.
quanto que é uma garrafa? Quantas doses? 20 doses. Eu pago as 20 doses, você me dá a garrafa? Ela, não pode. Aí foi comprar a garrafa no outro bar. Aí no restaurante a gente falou assim, ó, a gente pode comer aqui, tem umas mesas e cadeiras com pano, é igualzinho o restaurante. Pode comer aqui? Não, aqui não pode comer. Eu falei assim, tá, mas tá bom, beleza. Então a gente vai comer aqui. Aqui não tem lugar pra 40, mas vocês têm pizza? Tem. A gente pode pedir? Não, aqui à noite é só no quarto. Não, falei, vocês têm pizza, o restaurante tá aberto, não pode comer pizza aqui, só pode pedir no quarto. Eles, Não quer pensar. Aí eu falei, posso tirar umas cadeiras dali pra gente juntar e fazer uma rodinha de amigos aqui? Ela, não, é que não pode. Pode juntar aquela mesa aqui e colar pra todo mundo ficar junto aqui? Não, não pode. Eu falei, gente do céu, velho, o que tá acontecendo? Nossa, passei muita raiva lá, Outra coisa, eles não querem faturar. Tem um negócio teleférico pra subir no topo da montanha, a gente chegou 16h30 na sexta-feira. Falei, vamos subir, não sei o que. Eles, fechou, fecha às 16, abre às 9 às 16. E o sol se põe mó tarde lá. Falei, não, tudo bem. Abre amanhã, sábado e domingo? Eles, não, sábado e domingo não trabalha. É uma cidade turística. Não acredito. Turistas o tempo inteiro. Só abre até às 16 e sábado e domingo não abre. Eu falei, não é possível, cara. Eu peguei todos esses detalhes e falei, cara, eu não sei o que acontece. Os processos, sabe? Parece que eles não conseguem abrir a cabeça. Pessoas e processos, cara. É muito doido, muito do assim. que o empresário vive hoje, sofrimento, tal, é porque ainda não organizou pessoas de processo. Tem que saber de pessoas, como lidar, como contratar, né? Como gerenciar, como treinar, como capacitar, como manter a saúde mental, a sanidade deles. E os processos têm que ser redondinho, bonitinho. Como é que você faz para buscar processo? Buscando pessoas que já passaram por aquilo. Eu conto lá no RGV, que eu falo, que é o seguinte, quando eu te conto esse caso aqui, é muito interessante. Pra gente finalizar, que eu sei que seu tempo tá curto. É isso. Mas vamos lá pra você ter noção. Tô aqui por vocês. Eu tinha 3 lojas. E uma rua, outra em outra rua, e outra em outra rua, tudo quarteirões longe. E tinha uma loja, tinha um depósito maiorzinho que cabia mais mercadoria. Então, quando eu vendia a loja, uma bicicleta na loja lá de baixo, o cliente pegava assim, eu não tinha como estocar naquela loja. Não tem problema não. Eu dava um papelzinho, pequenininho, falava, pode buscar na loja de cima lá que eles vão te entregar. Pegava o nome da pessoa, eles botavam no pedido e a pessoa com o papelzinho. Aí chegava no final do dia, eu pegava aquele pedido daquela loja 1, chegava com os papelzinhos lá e grampeava os papelzinhos que te entrega a bicicleta lá e tal. Um dia, eu cheguei lá, tinha 10 pedidos e 20 papelzinhos. Só, gente. Tem coelho aqui, nasceu o pedido aqui. Ou seja, alguém descobriu a falha, né? Criou o seu papelzinho e só mandou buscar a bicicleta. Não passou na loja. Era uma falha de processo. Nossa. Para-se tudo, vamos criar toda uma organização. Como é que eu sou? Era um cara que estava começando com uma loja, 2 lojas, 3 lojas. Fui buscar conhecimento fora. Fui visitar outros varejistas. Fui buscar... Não, cara, você vai fazer assim, assado. Resolvi o meu problema. Aí criamos um processo. Depois que criamos o processo, teve problema de novo. Claro. Aí eu tive que criar outro. Esse é o ponto. Mas o que eu tô querendo dizer com isso? Eu não vou contar isso aqui, porque só quem tá no RGV que vai saber. É isso mesmo. Mas eu vou te falar com você, pior. O que no fundo, as pessoas têm que buscar o processo. À medida que vai acontecendo o problema. Isso é processo, método, conhecimento de quem já construiu, já viveu, já tá rodando liso. Eles já sabem, já viveram. E hoje tem mais acesso, porque antes ninguém... Sabe pegar a Zara fácil pra botar coleção nova cada semana em todas as lojas do Brasil e do mundo inteiro e papapá. Tem alguma coisa que esse cara descobriu de processo. Não, a Zara é monstro. Então descobriu. Agora, se ele descobriu, se eu tivesse no setor de confecção, eu ia descobrir esse de qualquer jeito. Eu queria saber de qualquer forma como é que ele faz. Agora as pessoas têm mais de fazer, não, ele faz isso porque dá não sei o que escravo, dá não sei o que. As pessoas gostam de arrumar desculpa. Tem como pra fazer. não ir atrás. Tem como otimizar e executar sempre. É isso aí. Cara, eu visitei a Embraer. Eu vi toda a cadeia de fabricação dos aviões da Embraer. Tem setores, só que aí eles têm uma sala com um monte de processos ali.
Eles destrincharam cada peça, cada passo. É uma parede inteira de uma sala gigante. Eles usam aquela filosofia Kaizen, né? Cada dia evoluindo mais a cada dia, que é hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Cara, eles otimizaram os processos e continuam otimizando para fazer a montagem dos aviões em menor tempo possível. Aí aqui não sei o que, pinta primeiro, depois vai, faz não sei o que, depois vai, passa pro outro. Cara, é gigante, né, os galpões, mas é muito louco como eles conseguiram otimizar e estão melhorando cada vez mais os processos de construção da Embraer. Eu tinha uma loja. Eles mapearam. O problema é que as pessoas não sabem, não param pra mapear. A gente tava agora na mentoria. Mas para aí. Opa. Não para pra mapear. Essa palavra é mágica. Não para Essa palavra não para pra mapear. Acontece o problema e você não para pra mapear. Você começa a reclamar o problema. Você não consegue diagnosticar. Onde tá o problema? Meu amigo, não sei. Pareceu um vídeo de papelzinho. Por quê? Alguém descobriu como nós vamos fazer. Para tudo. Para tudo. Vamos passar a solução disso aqui. Nós temos que ir ao controle disso aqui. A Toyota faz isso, né? Quer ver? Para tudo. Eu tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lojas. Eu cobrava a meta de cada gerente, um caderninho, cobrava a meta, sabia o nome de cada gerente. Depois nós chegamos a 1.100 lojas, 45 mil funcionários. Como é que faz isso? 1.100 lojas, Como bicho. Faz? Chegou um ponto que eu tinha uma sala, como se fosse uma NASA, nós chamávamos de telemetria, com todas as televisões ligadas, full time, na hora. E nós tínhamos meta por minuto que a loja tinha que ter atingido, e um gráfico já disparava a chamada no telefone das pessoas, que desse 10h30 da manhã, já aparecia as lojas que já estavam com projeção menor e já falavam: bom dia, tudo bem? Tudo bem, seu peão? Aqui tá falando de telemetria, nós estamos aqui vendo aqui, ó, já é meio-dia. Ah, você tem que vender hoje essa loja 100 mil e até agora já vendeu só 40, está projetando 80. Você está perdendo 20% do seu faturamento e hoje, qual que é o problema? O que a gente pode te ajudar? O que a gente pode resolver? Nossa, o que é o negócio? Caraca. Agora, como é que faz isso? Processo. Dados. Quando eu tinha 3 lojas, era um caderninho, escrevendo. Eu sou um cara, me desculpa, para os estudados, analfabeto. Eu tenho o 3º ano de contabilidade. Mas eu sou curioso, eu não aceito não com resposta, eu vou atrás da resposta, eu quero entender como que eu vou controlar, como é que eu vou fazer. Cara, então é isso que o empreendedor tem que entender, cara. É isso que eu tento levar lá o tempo todo para quem está lá comigo, lá na mentoria, que é aqui, ó. Se a pessoa não mudar a cabeça aqui, mas não muda nada. Mental. É por isso que eu gosto tanto, eu trabalho a mente humana como um todo, sabe? Porque é mental, a diferença entre duas pessoas criadas dentro do mesmo ambiente, contexto, condição financeira, e que uma se sucede, outra não, cara, tá tudo na questão das atitudes, do comportamento, da mentalidade que a pessoa tem. Isso é muito legal, o exemplo. Isso é outra coisa intrigante, né? Tem um exemplo que acho que qual que é? O vídeo do Napoleão Hill, do Segredos da Mente Milionária. Que a crença de que realmente essa crença, a mentalidade faz diferença, porque tinham 2 meninos que sonhavam em ser astronautas numa cidade do interior de São Paulo. Uma foi ouvindo o que o mundo tinha para falar, que era louco, que era bobeira, que não sei o quê, e o outro continuou confiando e acreditando e seguindo o processo. E aí ele virou o primeiro e único astronauta brasileiro, que é o Marcos Pontes. Por que 2 crianças que começaram a sonhar juntas, uma se torna e outra não? É isso aí. Meu amigo, é doideira. Nós estamos finalizando. Nós estamos num podcast sem blá blá blá. O que você vê hoje que é blá 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 no mercado aí que você vê hoje? Isso é blá 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 puro. Ah, cara. Você com tanta vivência, com tanta experiência já, apesar de ser jovem, você fala, mas isso é um blá blá blá. É um jovem idoso. É exatamente. Vivi muita coisa espremida, né? Fiz um resumo aqui, mas foi muita coisa muito precoce. Cara, blá blá blá. Cara, infelizmente, assim, a primeira coisa que me vem é o que a gente mais falou aqui. Essa cultura que as pessoas foram moldadas para serem vitimistas. Reclamar de tudo o tempo inteiro. Cuidado com esse barbadeiro da sua casa, dos seus vizinhos, da sua roda de cerveja. Porque é difícil, porque você não consegue, porque é culpa disso, é da família, do governo, é do meu trabalho, é porque eu não nasci em família. Cara, essa cultura pra mim, isso é blá blá blá, cara. Blá 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 demais. Tipo assim, não, porque você fala, porque você nasceu em família. Mano, acabei de falar, velho. Comecei minha vida muito pior do que você, provavelmente. Sem pai nem mãe. Se você tiver mãe e pai, tá na frente. E eu sempre fico com a programação do...
de ser grato o tempo inteiro. Tipo, se você nasceu com 2 braços, 2 pernas, você já tá... Você acordou hoje, você já devia agradecer, porque 100 mil pessoas morrem por dia, viu? 100 mil pessoas todo dia perdem a oportunidade que você está tendo hoje de fazer uma coisa que preste pro mundo, pra você, pra tua família, porque é isso. Até meia-noite hoje, mais 100 mil pessoas morreram. Ou não acordam ou morrem por alguma causa. E todo dia 100 mil pessoas perdem essa oportunidade. Então eu sou grato por enxergar. As pessoas não dão valor para as coisas porque vira muito normal. Ou, por exemplo, eu tive esse insight. Eu fui pra Argentina, eu vi que processos básicos não funcionam. Falei, caraca, o Brasil tá bem. O Brasil faz o básico e é avançado, faz bem. Porque, cara, aí comecei a dar valor. Mas quem nunca foi pra Argentina ou pra outro país pra avaliar, nunca vai ter métrica e vai continuar reclamando do Brasil como se fosse o pior processo, pior atendimento, pior... Aí tá longe disso. Aí você só dá valor quando tem. Você não dá valor que você tem 2 braços, 2 pernas, que você fala. Tem gente que não pode falar e continua lá, positiva, otimista. Tem gente que não enxerga, não ouve. Aí você não agradece por isso. Tem palestrante lá, o Marco Rossi, não tem 2 braços, 2 pernas, é palestrante, escreveu livro, tem família, cuida, é positivo. E não tem os 2 braços nem as 2 pernas. Aí você tá reclamando que trabalha 8 horas por dia, não sei o quê. Não, mas é que você não sabe a minha realidade. Eu não sei. Eu vivi a minha, perdi pai e mãe, tive que lidar com isso. Vivi com meus avós, passei por muito mais empregos e cargos que você, provavelmente. Mas, velho, não tem o que fazer. Isso que eu concluí na minha vida. Eu falei, caramba, mano, meu tio não consegue. Meus avós vão morrer em breve. Não, ninguém vai fazer por mim. Ninguém vai cuidar da minha família. Ninguém vai cuidar dos meus irmãos menores. Eu sou o irmão mais velho. Ninguém vai fazer por você. Ninguém. Cara, que lição, viu? Que show. É você e você. Meu amigo, eu quis te deixar isso aqui, uma palavra final, mas eu acho quase que você já rematou aqui hoje, assim. Eu falo que, cara, eu tô muito feliz de trazer esse cara aqui. Conheci ele pessoalmente, como pessoa. Né? As pessoas, às vezes, só conhecem como artista, como empresário, como um homem bem-sucedido hoje. Homem não, um rapaz bem-sucedido, que é novo, né? Bem-sucedido, que tem sempre os seus desafios, né? Nossa. Ele mesmo ali dentro falou comigo, cara, tô me reinventando de novo. Cara, é impressionante. Não, é porque eu não continuei a parte da história depois de 2019. Acho que foi o ciclo mais desafiador. Acho que eu não falo pior, porque realmente sou grato pelas coisas que eu vivi, mas de 2019 até agora, 2022, foi o ciclo mais desafiador da minha vida. Tá vendo? Não foi na infância, não foi perder pai, mãe, trabalhar com 12 anos. Cara, foi punk. Porque desafios... A vida é feita de desafios. O tempo todo vai surgir. Põe na parede toda hora. O tempo inteiro vai surgir. Aí casei, aí virei pai, fui pro Big Brother, aí veio pandemia. Nossa. Aí meu sócio surtou, deixou um rombo milionário pra mim, foi morar na rua. Aí você fala assim, caramba, que eu não fico expondo isso pras pessoas. Pra que expor? Focar na solução. Focar na solução, é isso aí. Tem um rombo aí de 1 milhão, o que a gente faz? Foca na solução, trabalha. Botar energia em coisa que presta. Em vez de processar e ir atrás, caramba, eu... focar energia e tempo em coisas boas. E aí fui levando. Meu amigo, assim, conta comigo para que deve tamo junto. Você fala que eu falo assim, pessoas como você tem que estar perto de pessoas do bem, que eu sei que onde você lá vai, você só quer levar o bem, só energia boa. Cara, então assim, muito, muito, muito obrigado por você estar aqui comigo, obrigado pelo aqui, dando esse tempo todo seu aqui para a audiência. Espero que vocês tenham gostado muito. Né? Assim, parabéns. Isso, parabéns. Se você, meu amigo, vou fazer até o final aqui. Se você começou a assistir esse podcast, vocês vão botar no meio do podcast e não vai até o final, você vai perder o melhor, porque esse cara deu uma aula aqui no final desse podcast. Meu amigo, deixa a mensagem final. Eu te agradecer aqui, cara. O meu desejo é que as pessoas, elas possam ser protagonistas da vida delas, que elas possam ser felizes, ter paz mental e realizar objetivos e sonhos, porque a vida não foi... Como é que faz pra chegar até você hoje, Pyong? Nas redes sociais? Nas redes sociais, se você for no Pyong Lee com Y, se você colocar em qualquer lugar, YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Twitter, aí eu criei outros agora, mas qualquer um que você colocar Pyong Lee aparece e todos são verificados. Então é só procurar e entrar em contato. Aí tem lá, tem o meu treinamento do método Mente Protagonista, tem a minha escola NOS, que vai ter imersão agora em Santa Catarina. Então assim, você consegue ficar em contato no Instagram comigo. Gente, muito obrigado. Fiquem com Deus. Obrigado por mais essa oportunidade, meu Deus, de levar tanta sabedoria e conhecimento para vocês e do outro lado. Amém. Um beijo. Até o próximo episódio. Top, cara.